Olá, boa noite, amigas, amigos do Replay. Estamos começando aqui mais uma transmissão esportiva aqui no estádio, na Arena Romeirão, nova Arena Romeirão. E olha que imagem bonita, que festa bonita. Muita gente ainda chegando aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão para este jogo envolvendo ídolos do Flamengo, com convidados também do Ronaldo Angelim e ainda um combinado de Casa e Guarani. A gente tá vendo essa movimentação aqui no gramado da Arena Romeirão. Vamos trazer todas as emoções para você que acompanha aqui o nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve aqui no YouTube, Replay com Tony Souza, segue a gente lá no Instagram e acompanha também o site www.replay.tv.br. Tá bom? Então a gente vai trazer muita informação para você, trazer esses momentos, registro também com esses craques de bola, mostrando também essa movimentação da arquibancada aqui da Arena Romeirão. Eu sou Tony Souza, um prazer enorme estar com você aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Dá a curtida, dá o teu like, compartilha com a galera, avisa que já está no ar aqui o jogo Ídolos do Flamengo versus Combinado de Casa e Guarani. E ao meu lado, terei o prazer de estar aqui com o nosso querido João Hilário, que viu o Zico jogar pela primeira vez no Romeirão, lá na década de 70. E naquela ocasião, João Hilário, ele é o galinho de Quitino, magrinho. E o Flamengo saiu com uma sonora goleada contra o time de casa. Se não me falha a memória, foi um Brasil e Alemanha, 7-1, hein, João? Boa noite, prazer estar falando contigo, João Hilário. Boa noite, querido Tony, uma honra estar aqui com você, com o Sucesso, com toda a equipe, não é, do Replay com Tony Souza, para comentar esse jogo. Me emocionei aqui, não é, com os craques, tanto do Flamengo, os ídolos do Flamengo, quanto de Casa e Guarani, jogadores que marcaram época nos nossos times e no time do Flamengo, o clube mais popular, mais querido do país. Clube muito bem recebido, aliás, os dois times muito bem recebidos pela torcida, e acho que vamos ter um espetáculo bonito, não é? Um futebol de Masters, um futebol de muita gente que sequer jogando Masters está, mas está aqui para prestigiar essa linda festa do Ronaldo Angelim, que além de ter sido um grande jogador, que marcou gol de título pelo Flamengo em 2009, mostra também muito prestígio com os ídolos do Flamengo e também de Casa e Guarani, Tony. É verdade, viu, João? A gente tá vendo imagens aí, movimentação, pessoal, né, lógico, procura mais o Zico, é o ídolo do futebol do rubro-negro carioca, mas é um grande ídolo do futebol brasileiro. Quem acompanhou o Zico ali, década de 70, 80, também até meados dos anos 90, ele já no Kashima Antlers do Japão, mas sempre foi o galinho de Quitino, um cara carismático e de muita qualidade técnica. Quem viu o Zico sabe bem disso. E aí ele acaba sendo aquela pessoa mais procurada ali para fotos no gramado ali da Arena Romeirão. E a gente vai estar acompanhando, inclusive estamos aguardando aí o contato com o Leandro Santos, aguardando também a confirmação das escalações das duas equipes, tanto dos ídolos do Flamengo, como também aqui do combinado e Casa e Guarani. Você está vendo aí o João Neco aí tirando foto, olha aí o Zico, né, ao lado aí do Roberto Juazeiro, nessa movimentação grande que o pessoal está tendo nesse momento ali na Arena Romeirão. E o Leandro tá ali, daqui a pouquinho a gente vai tentar o contato com o nosso querido Leandro Santos. Estamos aqui acompanhando no oferecimento de Farmácias Fernandes. Em todo momento, Farmácias Fernandes presente com você. E olha, agora também na Avenida Ailton Gomes, vizinho ao Mercado do Pirajá. Farmácias Fernandes, AC Filtros, qualidade faz a diferença. Bebedouros industriais e residenciais, Gelágua, purificadores soft BBL, móveis e equipamentos inox. AC Filtro Inox, vai lá no Instagram e segue AC Filtro Inox. Um abraço, nosso querido Santos também com a gente. Cariri Chuteiras, quer chuteira de qualidade, fazer gols como os grandes craques? Use chuteiras de Cariri Chuteiras. Vereador André Feitosa, sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária na cidade de Barbalha. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, uma delícia de cachaça, Cachaça Luanda. Vamos ver se a gente consegue o contato com o Leandro Santos no gramado da Arena Romeirão. Será que a gente consegue? Olá, Leandro, boa noite para você, Leandro.
Tentando aqui o contato com o Leandro, você está vendo as imagens, segue aqui com as imagens aí do gramado, ó, o presidente Marcelo Paes está por ali, né, Ronaldo Angelim, o Zico recebendo a imagem do Padre Cícero, e aí o Zico recebendo a imagem do Padre Cícero, o goleiro Adriano, que foi goleiro também no time do Flamengo, o Luciano Basílio, secretário de esporte de Juazeiro, está aí, o Andrade também por aí, técnico, campeão 2009, e jogava muito o Andrade também, hein, João Hilário? Jogava muito no meio-campo do Flamengo, jogador fácil, moderno, muito moderno para a época, leve, muito fácil. E foi com ele também que o Flamengo conquistou altas premiações, altos títulos, né? O Zico conquistou tudo quanto é de título pelo Flamengo e quase tudo com a seleção brasileira, naquela que foi a maior frustração, numa seleção fantástica, uma seleção cheia de craques, mas que não conseguiu ganhar a Copa de 82. Isso não enfeia a carreira de um jogador exemplar, um craque, um gênio da bola, conhecido e reconhecido no mundo inteiro. Você falou no Zico do futebol de Japão, ele transformou o futebol japonês como jogador e como técnico. Ele transformou, ainda hoje, ele dá consultoria para o futebol japonês. E olhe que o futebol japonês está muito bem, tanto feminino quanto masculino nesse momento. As seleções que o digam. É verdade. Inclusive o Arthur aqui de Barbaia joga lá no Kashima, né? E foi um cara também que foi observado pelo Zico. Tem muito brasileiro lá no Kashima, muitos brasileiros que também se acabaram se destacando no futebol japonês, né? E dá para dizer que há o futebol japonês antes e depois do Zico. A gente segue vendo imagens aí, tá aí o Jonathan, Léo Moura, Obina, nessa galera que fez muito bonito aí com a camisa do rubro-negro carioca. Léo Moura, que disse que é um dos jogadores mais injustiçados na história da seleção brasileira. Jogou até mais de 40 anos em altíssimo nível e não teve chance na seleção brasileira de futebol. Uma pena, né? É verdade, jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, jogou bem em todos eles, mas no Flamengo, jogou no Grêmio, passou por várias equipes, mas no Flamengo acabou tendo uma identificação muito grande, o Léo Moura, que chegou a ter um período, o Romário, né, como o empresário dele, né, por um período. E aí a gente vê, a gente está inclusive aguardando ainda a escalação do time do Flamengo. Olha aí que bacana essa imagem. Nicásio Facundo, de um lado, do outro o Zico. O Nicásio, João, a única pessoa neste estádio hoje que já conseguiu vencer o Zico em alto nível, no auge daquele Flamengo de 1980, Botafogo da Paraíba e Flamengo, e o 2-1 para o Belo, como é chamado o Botafogo paraibano, e o Nicásio estava naquele time, até hoje é lembrado essa equipe do Botafogo, João. Foi considerado o melhor em campo, né? Hamilton Melo jogou muito também, tudo. Zé Eduardo. E o Nicásio foi considerado o melhor em campo, jogador super moderno, numa visão de abelha, né? Enxergava o campo todo. Junto com o Geraldinho Saravá e tantos outros craques, talvez os maiores nomes do nosso futebol. É verdade, tá aí quase tudo pronto para daqui a pouquinho a gente ter aí a bola rolando aqui dentro da Arena Romeirão. Está ali as equipes se perfilando. Olha, deixa eu trazer a escalação, pelo menos do time da casa. A gente já tem aqui o time do Combinados de Casa e Guarani. 1 Capoeira, 2 Elinho, 3 Brito, 4 Silvio César, 6 Zimpinheiro, 5 Marcos Vinícius, 7 Nicásio, 8 Cantarelli, 10 Márcio Alain, 9 Niltinho, 11 Cristóvão. Esse é o time do técnico hoje, João Severo. O Severo que chegou a ser o goleiro naquele jogo de despedida do Ronaldo Angelim aqui no Romeirão e pegou demais e fez uma grande defesa numa falta do Zico. Há quem diga que ele foi castigado, não foi convidado para jogar hoje, João. Vai ser só técnico, porque não deixou o Zico fazer o gol naquela ocasião, hein, João Hilário? Os goleiros baixos que eu conheci foi um dos melhores, né? Eu conheci muitos goleiros baixos bons, por incrível que pareça, né? Mas o Severo, de fato, era um grandíssimo goleiro. Um grande goleiro, sim. E está se destacando bem como técnico. É da bola, é do jogo. É verdade, aqui nosso querido Gabriel chegando com a gente também. E olha, a gente está aqui na transmissão pelo canal Replay com o Tony Souza, também encontrando aqui na parceria com a TV Fute Cariri e TV Juá, né? São dois canais que também estão conosco. E ainda o Clube da Torcida,
Tá bom? A galera lá do canal Clube da Torcida também aqui em cadeia conosco nessa transmissão esportiva Ídolos do Flamengo com combinado de Icasa e Guarani, no oferecimento de Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, está a Cachaça Luanda, vai lá, tá bom? Nas redes sociais, lá no Instagram, @Engenho Luanda. Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, Icanet, prazeres da carne. Olha, aberto de segunda a segunda, com música ao vivo, sexta e sábado, os melhores preços da região, não cobra 10% do garçom, tá bom? Fica ali na Avenida Padre Cícero 2950, ao lado da Cajuína, feijoada sábado e domingo. O prazer de comer bem é com Prazeres da Carne. Bom, 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma ao seu José Basílio Sobrinho, pai do vereador William Basílio Bilinha e também do ex-secretário de Esportes de Juazeiro, Luciano Basílio. Portanto, respeitado 1 minuto de silêncio. Apita o árbitro, tem bola rolando na Arena Romeirão e o Zico é quem dá o pontapé ali junto com o Obina. E a bola já era tocada ali para o Zé Roberto. Não ficou com o Zé Roberto, não. Já toma ali o combinado de Icasa e Guarani. E a gente pouco a pouco vai vendo aí os jogadores trocando figurinhas. Olha o Andrade ali com o Léo Moura. Recebe ali, olha o Pet ali. O Pet com aquele estilo dele. O Jonathan, Ronaldo Angelim. Uma turma boa que veio aqui. Olha o Juan. Dá pra gente ver aí uma turma boa que fez história com a camisa do Flamengo. Olha o Andrade ali. Erra o passo Andrade. Chega por ali o Nasa, que não estava na nossa escalação, mas está jogando o Nasa também. O Nasa que fez história com a camisa do rival flamenguista, né? Do Vasco. Tentava por ali o Silvio César. E aí a torcida pega no pé, faz aquela festa. A torcida do Mengão presente aqui na Arena Romeirão. Dos que estão aí, me parece que o Juan foi o que parou. Juan e Léo Moura pararam por último, né? Os que pararam por último. E ainda estão razoavelmente em forma. O Léo Moura está em forma física, né? Ele está jogando futsal, também joga outras competições, né? Exatamente, né? Então, agora, se der a bola para o Zico, tem que ser no pé. Você não vai dar a bola na frente para o Zico correr, não é? Setentinha. E o Nicasso mesmo disse ontem pra gente, rapaz, eu não vou entrar nessa não, porque tem que correr a bola. É outro setentão também o Nicasso. Agora, com a bola no pé, ele ainda sabe. Sabe muito, Nicásio. Olha ali, tirando o André Turato, que está na defesa ali com o Angelim, todos os jogadores que estão nos Ídolos do Flamengo já atuaram com a camisa rubro-negra. Olha aí, ó. Andrade toca a bola ali com o Jonathan, cearense Jonathan. Lá na direita com o Léo Moura. Fica ali o Zico. Jonathan recebe a bola. Ali Petkovic. Olha o Galinho. Recebe a bola o Galinho. E a torcida vai à loucura. Petkovic. Fica ali marcada a distância pelo Márcio Alain. Zico. Andrade. Olha o Obina. Abre na canhota. Liberdade pro Juan. Olha aí o Juan. Aí o que o João estava dizendo. O Juan ainda está em forma, deu um pique o carrinho, mas não deu para pegar na bola o Juan, hein, João Hilário? Não deu essa porque também foi muito à frente, né? E aí os passes não podem ser como antigamente, né? Os passes não podem ser como em projeção, os passes têm que ser com a bola no pé, porque isso é espetáculo, né? Não é uma competição propriamente dita, é espetáculo, então quanto mais bola no pé, melhor, né, Tony? É verdade. Eu do jeito que eu tô, só quero no pé. Imagine a galera aí já com seus 50, 60. Aí já viu. Lá vai trabalhando a bola ali, o combinados de Icasa e Guarani. Márcio Alain com o Nasa. Nasa, Márcio Alain. Abre na canhotinha pro Galetinho ali, o Cantarelli. Olha o Nick ali, ó. Mata, toca na bola. Time do combinado Icasa e Guarani com duas alterações em relação à lista inicial. Tá no campo Alain com a camisa número 18 e Nasa com a camisa número 22. Primeiro, olha aí o nosso querido Leandro Santos trazendo informação sobre a escalação. Então o Alain e Nasa em campo, mudando aí aquela escalação original que a gente teve aqui no começo. Vamos já confirmar com o Leandro a escalação dos Ídolos do Flamengo, apesar que aqui dá para pegar legal, viu, os Ídolos do Flamengo. Não tem bronca não. Vamos lá, Tony, aqui confirmando o combinado do time do Flamengo, que está em campo com Adriano, camisa número 1, Léo Moura está com a camisa de número 2, o Ronaldo Angelim faz a dupla de zaga, né? Ronaldo com a número 4
Tá ali ao lado do André Turato, camisa de número 23 para André Turato. Meio de campo ali com o Andrade, camisa de número 5. 8 para Jonatas. Aqui pela esquerda, Juan veste a camisa número 6. Zico, Galinho de Quintino, está com a 10. Obina com a camisa de número 18. Pet, 43. E o Zé Roberto veste a camisa de número 11, Tony. Primeira, obrigado, nosso querido Leandro Santos. Olha aí, lá vem Zé Roberto, toma a bola. Abre na direita, lá vem Obina. Ele fica ali, olhos nos olhos. Ele com o Alan faz o cruzamento. Domina, Pet, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Petkovic! A canhotinha na qualidade, um leve toque. Não deu pro goleiro Capoeira. Ele veste a 43. Petkovic é jogador que arrebenta. Para delírio da galera rubro-negra na Arena Romeirão. 1 para os ídolos do Flamengo. 0 para o combinado em Casa e Guarani. E na primeira daquela da bola no pé, João Hilário. Aí chega para quem conhece, hein, João? Para quem conhece. O Pet e o Zico não jogaram juntos, não é? Só que o Pet, ele bate bem de direita e de esquerda, recebeu uma bola livre. O time do combinado de Casa e Guarani me parece mais leve, tá menos pesado, mais leve, mas quem tá com o controle da bola são os ídolos do Flamengo, não é? Que estão dominando o jogo, pelo menos até agora, e a defesa deu moleza, não marcou bola, não marcou ninguém, parou a defesa e o Pet fez como quis, não deu pro Capoeira. É verdade, rapaz, não deu pro Capoeira. E olha o Juan. Trabalha a bola, volta lá pro Mago de Aço, Angelim, ele que tá promovendo essa festa bonita aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Velho Andrade, abre ali na canhotinha o Niltinho, rapaz, o Niltinho parece um menino, né? Quem lembra do Niltinho lá jogando naquela época de casa, década de 90, tá do mesmo jeito o Niltinho, viu, João Hilário? Vi menino, vi jogando menino no futebol de Barbalha, veio logo para o Ricardo, velocidade incrível, ponta direita, incrível. O Zé Roberto tá bem no jogo, hein? O Zé Roberto é o jogador que mais pegou na bola no jogo até agora. E tá com vontade, viu? Ele pega e arranca, vai para cima o Zé Roberto. Olha ali o Silvio César, errou o passe. Melhor pro Juan. Chega ali, dota a bola do meio campo, o Jonathan ajeita pro Galinho. Será que vai dar? Vai virar direto o Zico. Olha o passe, bola boa pro Léo Moura. Capoeira. Atento, fez a defesa o goleiro do combinado de Casa Guarani, Capoeira. Agora a bola chega com quem tem velocidade. Lá vai o Cristóvão. Tentou o drible. Melhor ali pro Turata. Sobra ainda do Cristóvão. Olhos nos olhos. Vai pra linha de fundo. Será que pega? Será que pega? Em outros tempos pegaria, João. Muita categoria, muita confiança. E aquele duelo ali vai ser bom. Cristóvão e André Turato, né? André Turato foi um grande zagueiro. Cristóvão um grandíssimo jogador do nosso futebol, né? Tá interessante, né? Acho que eles estão querendo o jogo. A gente querendo festa que nada. Eles querem é jogo. Jogo bom aqui na Arena Romeirão. Ídolos do Flamengo, combinado em Casa e Guarani no oferecimento de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Fica na Rua do Viral, no centro de Barbalha. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Olha o Juan, toca a bola, Obina tá impedido. E olha que jogada do Obina. Driblou o goleiro Capoeira, botou pra dentro, a torcida grita. Mas aí, bandeirinha foi lá, dedurou. Chama o VAR para validar esse gol, João. Estava na garapa, como a gente dizia. Nessa idade a gente diz na garapa mesmo, né, Tony? O Obina já fez boa jogada no gol dos ídolos do Flamengo e agora ele se infiltrou bem numa bola muito bem metida pelo Zico, né? E ele se infiltrou muito bem, né? Eu estou gostando desses minutos iniciais e a torcida também, Tony. E olha o Nasa, bola boa agora seria pro Cristóvão. O Mago de Aço estava atento ali, o Ronaldo Angelim toca com o Léo Moura. Fica ali com o Andrade. Andrade na maciota, só de boa. Tocando a bola. Léo Moura, olha o Obina, domina. Toca a bola da direita. Bola pro Zé Roberto. João disse ele quer jogo e vai pra cima. Olhos nos olhos. Ele com o Alan. Chega, chutou de canhota.
A bola passou como um foguete, mas foi direto para fora. Boa chegada agora do Mengão, com o Zé Roberto no chute bom de canhota. Prazeres da Carne. Olha, Prazeres da Carne, o prazer de comer bem. Funciona de segunda a segunda, ali na Avenida Padre Cícero, 2950, ao lado da Cajuína. Não cobra 10% do garçom. Música ao vivo sexta e sábado. E olha que beleza. Você come bem numa boa lá no Prazeres da Carne, tá ok? Cariri Chuteiras, quer jogar bem, fazer gol? Procure chuteiras do Cariri Chuteiras. AC Filtros, qualidade faz a diferença. Bebedouros industriais e residenciais, Gelágua, purificadores soft e também IBBL. E tem uma churrasqueira de aço inox que o meu amigo Santos começou a fazer lá na AC Filtros, que é uma beleza, viu? Vai lá no Instagram, AC Filtros, aço inox, uma maravilha. Você tem muito móvel, equipamento de aço inox na AC Filtros, tá bom? E lá vem o Icasa Guarani, ao combinado, Márcio Alain, esse entende muito de bola. Fica olhando, procura para quem tocar, tabelinha com Cristóvão. Olha, acabou ali, não pegando o nosso querido Cantarelli. E o Léo Moura já lá vai Léo Moura, faz fila. Trabalha com Albina, jogada de efeito, chega por ali o Jonathan, tentou o passe aí, errou. Ficou melhor ali para o Silvio César, que deu carrinho, toma a bola, deixa com o Cantarelli. Trabalha a bola ali agora, o combinado de Icasa e Guarani. É a primeira vez que eu vejo jogar Icasa e Guarani em Juazeiro, no Romeirão, João, e parecer time visitante. Parecer time visitante, hoje a festa é do Flamengo, mas eu tô gostando do jogo. Os meninos estão querendo jogar. Só que como são de tempos diferentes, a maioria, como é de tempo diferente, a maioria do combinado não enxerga o Nicásio. O Nicásio, ainda agora, você percebe, o 7 aí, que é o Nicásio, ele está sempre livre, mas não recebeu a bola nenhuma vez ainda. Os caras não são do tempo dele, parece que não o enxergam em campo. Eu queria ver o Nicásio jogando. Se pegar na bola, ele tem qualidade para deixar algum na cara do gol. É brincadeira. Olha o Niltinho. Tem uma avenida toda, o Niltinho. Se apresenta por ali o Nicásio. Niltinho, ele gostava da velocidade. Toca ali pertinho, tocou muito forte com o Márcio Alain. E o Nica fica na maciota, esperando ali no atalho. Trabalha a bola ali o Nasa com o Cristóvão. Abre na canhota. Quem tá por ali é o Marcos Vinícius. Aliás, é o Zin Pinheiro, né? Que hoje é preparador de goleiros do Icasa. Bola passa por toda a extensão. Chega ali o Juan. O Niltinho vai lá, apenas observa, faz a proteção, Juan, para essa festa bonita aqui na Arena Romeirão. Um jogo envolvendo ídolos do Flamengo versus combinado de Icasa e Guarani. Aqui na Arena Romeirão, Mauro Sampaio, o Zico que jogou no antigo e no novo Romeirão. Festa bonita, e olha que não vieram o Edilson, o Aloysio Chulapa, não vieram. O Jardel também não estou vendo por aí. Diga aí, meu querido Leandro. Na hora do gol do Pet, né, quem estava na marcação dele ali era o Silvio César. Ele meio que encobriu ali a visão do Capoeira, sofreu o gol e ficou reclamando muito, se cobrando ali por ter sofrido esse primeiro gol pela equipe flamenguista. E fica aqui na bronca, vez ou outra, dá um grito aqui nos companheiros, pedindo alerta aqui no sistema defensivo. E lá vem Léo Moura pela direita, vai entrar na grande área, vai fazer o cruzamento, olha o toque de cabeça, Capoeira vai entrar! E aí houve um toque de mão, foi gol! Foi um toque de mão, acabou atrapalhando o que seria o segundo gol do Mengão aqui na Arena Romeirão. Olha o Nicásio, esse entende muito, na maciota. Olha, observa, de canhotinha, toca a bola, tem qualidade demais o Nicásio. Acha por ali o Hélio Pinheiro, tocou com o Niltinho. Niltinho procura, chama alguém para se apresentar. Nica trabalha com o Hélio Pinheiro, os jogadores mais velhos deste combinado. O Hélio Pinheiro pede para o Niltinho acreditar, abrir. Segura a bola, toca ali com o Márcio Alain. Nicásio, Márcio Alain fica com ela, o Nasa fica se apresentando, deixa a bola agora o Márcio Alain para o Nasa, toca com o Niltinho, dominou, abre na direita, Hélio Pinheiro, olha o Niltinho ali, aí chegou, acabou perdendo o tempo da bola, e o Angelim de boa apenas deixou a bola sair para a linha de fundo. É tiro de meta favorecendo aqui os ídolos do Mengão, que vence por 1-0 o gol do Petkovic. Você aqui acompanhando tudo no oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes, agora na Avenida Ailton Gomes, vizinho ao mercado do Pirajá.
Cariri Chuteiras, jogue bem com a melhor chuteira. Procure na Cariri Chuteiras. Vereador André Feitosa, sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária no município de Barbalha. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são 30 anos, com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Perboni Brasil. Você aproveita e se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. A gente aqui nessa transmissão em parceria com a TV Fute Cariri. Mudou TV o combinado Joá em casa e de Guarani, também Tony. Clube das Torcidas. Mudou em casa Guarani, daqui a pouquinho fala Leandro que lá vem o Megão. Juan, olhos nos olhos, ele e o Nasa. Esse confronto já teve muito lá no Clássico Carioca. Ele abre, toca com Pet. Chega na marcação Marcelan. Juan abre, procurando na direita. Quem vem por lá, Léo Moura. Tá fininho, tá bem na fita o Léo Moura. Chega o Zico. Fica a distância por ali o Cantarelli. Zico toca ali com o jogador que é o Andrade. Juan. Será que vai arriscar o Juan? Abre chance, vai chutar. Não, tabelinha. Ele, Zé Roberto, olha o Juan. Vibra, agita, faz a festa! Gol! Juan é jogador que arrebenta. E você confere aqui no Replay. Grandes momentos merecem replay. Numa tabelinha com Zé Roberto, Juan faz um lindo gol e amplia o placar, mais rubro-negro do que nunca aqui na Arena Romeirão. Agora, ídolos do Flamengo tem 2-0 para o combinado de Casa e Guarani. E o Juan se apresentando, deu brecha, ele botou para dentro, João. Não é jogo pra gente achar quem tá mal, quem tá bem, né? O melhor dos ídolos do Flamengo em campo é o Zé Roberto, até agora. E o que tem a maior avenida é o Juan. O Juan joga livre, infiltra-se livre, porque olha o Cristóvão, lá vai o Cristóvão, faz a jogada, foi pro chão, pênalti! O Cristóvão foi pra cima do Mago de Aço, ele não gostou, reclama com a arbitragem. Mas o árbitro foi lá, apontou a marca da Cal. O Ronaldo tá pedindo o VAR ali, viu, Tony? Pois é, o VAR aqui, se for botar pra torcida, a gente já sabe o que vai dar, né? Ele disse ali que tirou o corpo, foi na bola, mas o árbitro não foi na dele. Foi pênalti, João? Foi pênalti, pegou. Ele buscou a bola, mas aí ficou nas pernas do Cristóvão, que é malandro, inteligente, grandíssimo jogador. E agora, solidariamente, deixou para o Nicásio. Coisa bonita, né? O Cristóvão sofreu o pênalti, deixou para o Nicásio, o grande nome do nosso futebol, lá do Geraldinho Saravá. E olha, o Nicásio é quem vai para a bola. Ele, o único neste estádio que conseguiu vencer Zico no auge. Nicásio vai para a bola, ele, o Adriano, chutou para fora! O Nicásio foi tirado, o Adriano, e acabou chutando para fora o Nica. Isso acontece com os grandes craques. Aconteceu com o Zico na Copa de 86, aconteceu agora com o Nicásio, João. No dia eu digo aos técnicos de futebol, orientem seus jogadores a baterem pênalti rasteiro, porque pênalti alto 60% é perdido. 60% dos pênaltis altos são perdidos. Então o jogador aposta muito no azar. Olha, o Zé Roberto passou, vai fazer um golaço, Capoeira fez grande defesa, a sobra é com o Zé Roberto, ele olha, vai arriscar direto no gol, na rede pelo lado de fora. O Nicásio, rapaz, foi lá, tirou, o Adriano ficou ali, ainda pensou em pular, mas a bola acabou indo para fora, e aí perdeu a chance de diminuir o combinado aqui de Casa e Guarani. Nicásio jogou para a torcida, né, Tony? É mesmo, a torcida ficou ao delírio com o nosso querido Nico. Ele iria agradar de qualquer forma, né? Se perdesse ou se fizesse. Dessa vez não deu. Nosso querido Nicásio, que tem história, é uma história belíssima. Campeão no Ceará, campeão no Botafogo. Aliás, no Botafogo ele não foi, mas é ídolo. Campeão no ABC, né? Jogou lá no Londrina, enfim. É um cara diferenciado, nosso querido Nica. Olha ali o combinado de Casa e Guarani. Recebe a bola por ali. Agora é o Nasa quem está com ela. Nicásio trabalha ali com o jogador que é o Márcio Alan. Pede o Cristóvão, segura o Márcio Alan. Andrade à distância. Cantarelli se apresenta. Olha por ali o Cristóvão, tabelinha boa com o Cantarelli. Deixa a bola na direita com Hélio Pinheiro. Niltinho pede mais, vai dar cruzamento. Vamos ver o Elinho.
Preferiu tocar pertinho, Márcio Alan. Faz o drible, toca com o Niltinho, aí chegou o Ronaldo Angelim. Quase se atrapalha, mas conseguiu sair, se recuperou ali o Juan. Ídolos do Flamengo com a bola e é ele, o Pet. Já viu a passada pela canhota com o Obina. Ele tem liberdade, Silvio César ali na marcação, olhos nos olhos. Silvio César e Obina, puxa, toca, Pet, abre, Zé Roberto. Se ajeitar para a canhota é perigo, preferiu tocar, Obina. Pet pede, segura o Obina. Chega a marcação por ali do Silvio César. Toca com o Zico. Galinho abre com o jogador que é o Obina. Zé Roberto vinha chegando de posição irregular, não. Posição legal, vai fazer. Zé Roberto, olhos nos olhos com Capoeira. Toca atrás. Obina na trave! Ia fazer um lindo gol, Obina. E no encontro ali da trave com o travessão, lá onde a coruja dorme, essa bola podia ter entrado, João. Um capricho essa bola não ter entrado. Olha o Léo Moura. Bem que podia ter entrado essa bola do Obina. Ia ser um lindo gol. O Obina hoje tá como antes, João. Você pensa que não, ele pega uma bola para fazer um lindo gol. Obina e Zé Roberto estão jogando muito bem, porque estão muito livres, né? A defesa do combinado Icasa e Guarani afrouxa a marcação, eles dominam, eles ficam esperando o azar do jogador atacante, não encostam, não fazem nenhuma, não intercedem, e aí o pessoal está se criando, não é? E deve sair mais gol. Agora, a jogada de perigo mesmo da equipe do combinado Icasa e Guarani é com o Márcio Alan combinando com o Cristóvão. Esses são os dois que podem chegar, podem fazer alguma coisa. Já tiveram até um pênalti, não é? Vamos ver o que acontece, mas eu diria que o jogo tá bom. Eu diria que os garotos, né, garotos da segunda e meia idade estão pagando o ingresso. O ingresso, eu acredito que a torcida já está satisfeita com o que viu até agora, Tony. É verdade, viu? E tá aí o pessoal, né, o maior público do Romeirão, sem dúvida, o maior público da Arena Romeirão. A gente está vendo hoje aqui com esse jogo entre ídolos do Flamengo e o combinado de Icasa e Guarani. Olha o Zico com a bola. Ele recebe, toca ali estiloso com o Zé Roberto. O Nasa vem na marcação, o Juan. Aí o Nasa vai lá e toma a bola. Trabalha lá atrás com o jogador ali, o Baresi, né? Joãozinho Baresi, que entrou, uma das modificações desse primeiro tempo do Flamengo. Se acompanhando aqui, Márcio Alan tá por ali com a bola, ele já abre, bota pra correr ali o Cristóvão, ele, Léo Moura, que vai dar pra quem? Briga, disputa boa, Léo Moura faz a proteção, chega o Cristóvão, aí o Cristóvão acabou tocando no último, uma bola é lateral para os ídolos do Flamengo, no oferecimento de Prazeres da Carne, o prazer de comer bem, funcionando de segunda a segunda, não cobra 10% do garçom, música ao vivo sexta e sábado, fica ali na Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína. Prazeres da Carne, e olha o Pet lá, recebe a bola, toca com o Galinho, bola boa ali pro Zé Roberto, aí estava em posição irregular. Dedurou o bandeirinha, não deu, o Zé Roberto tá doido para fazer o golzinho dele ali, o Zé Roberto. O Zé Roberto, que a gente fala aqui, ídolos do Flamengo, mas já fez bonito também pelo Botafogo, pelo Vasco. Tem uma rodagem em várias equipes do futebol brasileiro. O Zé Roberto deu aquela paradinha técnica agora para hidratação, João Hilário. Ô Tony, nós temos 2 campeões mundiais em campo, né? 2 campeões mundiais interclubes, não é? Nós temos 2 campeões mundiais interclubes, o Andrade e o Zico, né? E temos um vice-campeão mundial interclubes jogando pelo combinado Icasa e Guarani, que é o Nasa, vice-campeão mundial pelo Vasco, né? Portanto, a presença do Zico paga muito bem o ingresso, que a galera veio com todo gosto, com a camisa do Flamengo aqui, alguns com camisas de outros times, mas é a festa do futebol. E eu acho que o Romeirão se presta muito para esse tipo de evento, nosso Tony. É verdade, esse tipo de evento tem que acontecer todo ano. A gente sempre é a favor, utilizar esse equipamento que é belíssimo, né, com grandes eventos. Lógico, a gente quer ver com os nossos clubes bem, em alto nível, mas um evento como esse aqui, acho que todo ano cabe um evento como este
aqui na Arena Romeirão. E a gente vai estar acompanhando tudo. Hoje estamos aqui no canal Replay com Tony Souza, também tendo aí a parceria do TV Juá, do TV Fute Cariri e ainda Clube das Torcidas, que estão aí nos dando o prazer desta parceria e retransmitindo o nosso sinal aqui no canal Replay com Tony Souza. No oferecimento do vereador André Feitosa, sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária no município de Barbalha. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. A nossa internet aqui na Arena Romeirão é Icanet. A nossa internet lá no Inaldão em Barbalha também é Icanet. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Agora também na Avenida Hilton Gomes, vizinho ao Mercado do Pirajá. Farmácias Fernandes, manda um abraço nosso querido amigo, né, o Marquinhos Fernandes, gente boa demais, também um incentivador do esporte aqui na região do Cariri e está sempre acompanhando também o nosso trabalho. Um abraço para o nosso querido Marquinhos Fernandes, toda a turma lá das Farmácias Fernandes. AC Filtros, bebedouros industriais e residenciais, Gelágua, purificadores soft e BBL, móveis e equipamentos inox, é com AC Filtros. Vai lá no Instagram, AC Filtros, aço inox, tá bom? Uma beleza. Diogo lá da Newland está acompanhando a gente, um abraço pro Diogo lá da Newland, professor Reginaldo Landim também está acompanhando a gente, Serginho também está aqui, feliz da vida com a vitória do Mengão, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera boa que está acompanhando, meu querido Robério, lá do Ponto do Cupim no Crato, também está acompanhando aqui a gente, valeu, um abraço para você, tá bom, meu querido? Muita gente acompanhando através das redes sociais, muito obrigado mesmo. Um abraço pro Marciano, o artilheiro do Verdão do Cariri, tá lá no Piauí acompanhando a gente. O Dagson também, lá de Missão Velha, artilheiro, também acompanhando aqui. O Washington Cruz com o pai dele, né, também aqui acompanhando, aqui com o seu Zeca Alfredo, um abraço, tá aqui no Romeirão, mas também com o celular ligadinho aqui com a gente. Valeu, um forte abraço. Abraçar meu amigo Júnior Santos, ex-jogador do Guarani, Zé Hilton também está aqui acompanhando a gente. Um abraço para essa turma toda. Rochelio, um abraço para você. Pois não, Leandro? Só confirmar que o time do Combinado de Casa de Guarani retorna, né, após essa parada da hidratação com mudanças. A gente já observa em campo aqui o Marcos Vinícius, o Jonas e o Lamar. Retornaram aí após essa parada. O Nicásio não voltou. O Elinho também não volta. São algumas alterações que a gente conseguiu observar no time Combinado em Casa e Guarani. Tá aí o Lamar com a bola. É verdade, tá aí, ó. Marcos Vinícius entrou, Lamar também entrou. Né, tem uma galera mudando aqui no time do Combinado de Casa. O Jonas também, nosso Bidu. O Combinado tá revezando mais do que o Flamengo, né? Tá mudando mais do que o Flamengo. Já são 26 minutos e meio de jogo, teve a paradinha técnica, mas o Zico continua em campo. Isso é que se dedicar a uma causa muito nobre, que é a causa do futebol, do qual ele foi um dos maiores do mundo, né? Sem dúvida. É verdade, é bom lembrar que tudo que foi arrecadado aqui vai ser colocado para uma causa do futebol, mas o futebol feminino, né? O Angelim, para a construção do centro de treinamentos do R4, que é o time do Ronaldo Angelim, futebol feminino. E pelo que sei, dos que estão em campo, ninguém cobrou cachê para vir jogar aqui, né? Que é bonito, né? Isso é bonito. São espetáculos, gente. São espetáculos. O tanto que sair aí de futebol, o tanto que houver daqui para frente, eu acredito que só vai haver futebol mesmo, já valeu o ingresso. É verdade, viu, João? Olha o Jonathan ali. Recebe o Jonathan, passa na direita ali o Léo Moura. Vai na marcação por ali o Cantarelli. Fica ali olhos nos olhos. De novo o Jonathan. Petkovic, olha, vem para quem tocar, toca pro Obina, acabou ali chegando a marcação, e aí não deu para o Obina, chegou a marcação ali do Joãozinho Baresi. Pet e Zico, Zico e Pet, dois dos maiores cobradores de falta do futebol mundial, né? O Pet é sérvio, jogou no Brasil, começou no Vitória, radicou-se no Brasil, é louco pelo país, né? Pelo Brasil, depois foi comentarista de emissoras de televisão. Pet e Zico, dois dos maiores cobradores de falta do mundo, jogando juntos pela primeira vez aqui no... Eu até na reportagem que a gente fez com ele, João, eu perguntava, se tiver falta, quem bate? Olha o Cristóvão, toca a bola, Cristóvão, o Marcelão chega na linha de fundo, o Ronaldo Angelim toca a bola para fora e é escanteio. Eu perguntei, Pet,
Teve falta, Pet ou Zica? Ele disse, Ronaldo Angelim, que é um anfitrião. Agora eu duvido que o Ronaldo vá cobrar. Se tem uma falta ali para fazer gol, ele entrega pro Zico com certeza, não tenho dúvida. Olha ali, já vem o Zim, é o Zim Pinheiro. Faz o cruzamento aí para quem? Ninguém. Será que vai dar pro Marcos Vinícius? Não é mais o mesmo Marcos Vinícius de outrora. Quem vai bater a falta, pergunto quem vai bater pênalti, porque ainda vai ter pênalti no jogo. Né? E pergunto quem vai bater pênalti, porque ainda vai ter pênalti no jogo. É mesmo, João. Ainda vai ter pênalti, com certeza. Olha o Turato ali. O Turato é o estranho no ninho. Foi o único que não jogou no Megão, mas o Angelim vivo disse, ei, eu vi o Turato jogando tanto, rapaz, naquele jogo do aniversário dos 188 anos da Polícia Militar no Ceará. Eu disse, Tony, eu vou convidar o Turato, que ele tá correndo muito. E o Turato hoje tá até de boa, não tá nem correndo tanto assim. Olha o Juan, tem liberdade Juan, fica a certa distância ali o Marcos Vinícius. Ele olha pro Zico, chega o Zico, toca a bola, errou. Aí recebe a bola por ali, o Marcos Vinícius, toca com o Cantarelli. Marcos Vinícius de novo. Na verdade é o Lamar, né? Eu que errei ali. É o Lamar quem estava com a bola, camisa 14. E aí pediu falta, o árbitro deu apenas arremesso manual para os ídolos do Flamengo. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com o Tony Souza. Deixa o teu like, é sempre importante. Aciona o sininho. Sempre que tiver uma nova postagem, a gente traz novidade para você. Toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente está com o programa Replay, agora no estilo podcast. Tá bom? Trazendo muito sobre o nosso futebol, destacando esportes, enfim, falando um pouco do que é nosso, do que é do interior. Lá vem o Ronaldo Angelim, o dono da festa. Toca atrás com o Juan. Já tá aventurando mais o Angelim, tá vendo que dá. Obina. De novo com o Mago de Aço. Turato tá lá atrás, ele trabalha ali com o Andrade. Toquinho na bola com o Turato. O Léo Moura tá muito distante. Dói. Pois não, Leandro? Só confirmar, né, o quarteto de arbitragem que está trabalhando nesse jogo. Só um momentinho, que lá vem o Flamengo mais uma vez. Lá vem o Juan, olhos dos olhos, ele, o Marcos Vinícius, bota a bola para dentro da grande área. Procura para quem tocar, Petkovic, aí em cima do Nasa. De novo o Pet, olha a bola ali com o jogador que é o Juan. Tenta fazer o giro, Galo tá pertinho, esperou ali o Zica, ele preferiu tocar na direita com o Léo Moura. Vai da marcação ali o Cantarelli. Fica por ali, vai da linha de fundo para o cruzamento. Cantarelli se jogou na bola, ficou com escanteio. Tinha saído não, o árbitro, o bandeirinha tá dando, o bandeirinha tá dando ali. O árbitro deu tiro de meta, mas o auxiliar tá dando escanteio lado direito do ataque do Megão. Vai para a cobrança Léo Moura, no oferecimento da Cachaça Luanda e da Icanete. Movimentação dentro da grande área, o Zico fica ali na meia-lua, esperando uma sobra. Pode ser o terceiro gol rubro-negro. Autoriza o árbitro. Toca pertinho. Tocando a bola ali com o Andrade. Léo Moura. Faz o cruzamento. A bola viaja. Toque de cabeça. Foi o Nasa que tocou. A bola sobra com o Marcos Vinícius. Olha o carrinho ali na vontade com o Pet. Marcos Vinícius. Trabalha a bola com o Lamar. E também tem habilidade. O príncipe rubro-negro. Já toca com o Marcelão, bota a velocidade lá na canhotinha. Tem o Cristóvão, ele segura. Olha para quem tocar, tem 3 jogadores, abre da direita. Marcos Vinícius vai fazer o cruzamento, chutou cruzado, Adriano deu sobra! Perdeu! Chutou cruzado Marcos Vinícius, Adriano deu sobra. A bola mais bateu do Márcio Alain do que o Márcio Alain bateu na bola. E aí acabou a bola indo direto para a linha de fundo. Se tá numa condição mais confortável, o Marcelão botava para dentro, João. Botava assim. O Marcos Vinícius entrou bem no jogo, defendendo e atacando, armando e atacando. É o jogador que está correndo mais espaços dentro de campo hoje, é o Marcos Vinícius, depois que entrou aqui. Olha o Zico sozinho. Olha o Galinho de Quitino. Recebe a bola, vai chutar, será que ele vai chutar? Nada. Tocou ali pertinho, acabou não pegando legal. Zé Roberto consertou, toca a bola com o Léo Moura. Abre na direita, Zé Roberto cruzou de direita, olha o Obina, chega quase, o Jonas foi lá e tirou o perigo. Quase fazia o golzinho ali, o Obina. Manda um abraço aqui pra quem, rapaz? Cadê o... Oi? Seu Dé, um abraço, seu Dé tá acompanhando a gente aqui, Jardel Moreira também tá com a gente. Pessoal lá do Cariri, valeu, um abraço. Olha, lá vem o Cristóvão, olhos dos olhos. Vai pra cima o Cristóvão em cima do Turato, vai fazer o gol, Adriano.
Goleiro Adriano, muita gente perguntou, Tony, rapaz, o Adriano, quem é o Adriano? O Adriano, um goleiro que teve boa qualidade, é porque ele pegou uma época também, João. Agora sempre sim, teve Tony. grandes estrelas no time do Flamengo, né? Acabava complicando. Pois não, Leandro? Só repassar a informação que a gente não trouxe no início da transmissão, né? A arbitragem, que é do Paulo Vitor Lima, auxiliado por Josivaldo Pereira, Raimundo Bento, e o quarto árbitro é o Júnior Barbosa. E confirmar que serão 2 tempos de 45 minutos, viu, Tony Souza? Olha aí, 2 tempos de 45. A galera não veio pra brincadeira, não. Veio pra jogar bola realmente. A galera do Mengão, e todo mundo quer ver realmente essa galera aí batendo um bolão, né? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Perboni Brasil. Icanete, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanete. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda. Olha o Jonas, trabalha a bola ali com o Márcio Alain. Ele abre ali na canhotinha com o Cristóvão. Já passa o Pinheiro. Cristóvão, olhos nos olhos. Toca a bola com o Lamar. Vai fazendo o giro. Agora se fecha todo ali os ídolos do Flamengo. O Nasa. Olha para quem tocar ali o Nasa. Tocou com o Lamar. Recebe e faz o giro. Chega o Cristóvão. Ele prefere tocar na canhota. Márcio Alain. Vai arriscar. Aí chegou o André Turata. Sobra do Lamar. Não deu pro Jonathan. Melhor pro Cristóvão. Abriu bola boa. Marcos Vinícius chutou em cima do Magno de Aço. A bola foi para linha de fundo. Escanteio para o combinado de Casa e Guarani. E o Marcos Vinícius sempre foi um jogador muito agudo, né, João? Que apoiava demais, né? Ele tá dentro daquilo que ele sempre fazia quando jogava. E o time melhorou com ele, ganhou uma nova dinâmica, não é? O time melhorou, passou a fustigar, não é? Talvez faça gol. Melhorou com o Marcos Vinícius. Ele até outra hora estava cobrindo aqui a avenida que sempre deixaram para o Juan aqui na ala esquerda do ataque do Flamengo. Chega ali, chegou perto da torcida, a bandeira lá da Flaicol Petkovic, galera de Icó, tem gente aqui de todos os lugares, a gente recebeu mensagem aqui do pessoal de Russas, de Icó, muita gente acompanhando, viu os caras aqui perto, a galera veio ali do Vale do Jaguaribe, né, da região dos Inhamuns, vem gente aí do Centro-Sul, de várias regiões aqui do estado do Ceará e também de alguns estados vizinhos, já que o Cariri fica no centro do Nordeste, acaba aproximando, né, somente por saber que teria o Zico e os ídolos do Flamengo aqui na Arena Romeirão. E olha ali o Petkovic, abre na canhotinha com o Ronaldo Angelim, tá dando diala pela canhota, já passou o Juan, trabalha a bola, olha o Ronaldo, ele quer fazer o dele. Juan vai tocar a bola, olha o Angelim! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Ronaldo Angelim é jogador que arrebenta. E eu falava, ele quer fazer o gol dele, viu a oportunidade, foi pra frente, numa boa tabelinha com o Juan. Chegou fuzilando sem chances para o goleiro Capoeira, para o delírio da torcida rubro-negra na arquibancada da Arena Romeirão. Ronaldo Angelim deixa a marca dele, o anfitrião fazendo o seu gol e recebendo os aplausos também dos jogadores, né? O Pet aplaudindo o Angelim que é querido por torcedores de todos os clubes, João Hilário. A festa está quase completa, não é, Tom? Com o gol do Angelim, falta só agora o gol do Zico, não sei quanto tempo ele ainda vai jogar, mas estou admirado que ele está em campo, né? O gol do Angelim foi aos 36,5, o Zico está em campo ainda, deve jogar provavelmente todo o primeiro tempo, não é? E o Ronaldo Angelim, que é um jogador completo, né? Jogador que fez gol de final de Campeonato Brasileiro, que é um zagueiro improvável, né, Tony? 1,77 m de altura, você vê que hoje ele não é considerado alto para ser zagueiro, o Adrielson, do Botafogo, que é o zagueiro que tem maior impulsão no futebol brasileiro, tem 1,82 m, né? 5 centímetros mais alto do que o Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim fez gol de cabeça numa final de Campeonato Brasileiro, né? Hoje, se for para a Europa, ele teria dificuldade pela altura para ser zagueiro, mas categoria nunca lhe faltou, até para ser campeão brasileiro pelo clube mais popular do país e agora fazer um gol para quase completar a festa, que só está precisando do gol do Zico para a festa se tornar completa, né? É, velho, se o Zico faz o gol ali, meu amigo, aí eu não sei não, viu? É realmente
uma festa, o torcedor tá ali de boa. E o Zico que Ô, chegou Tony, agora no confirmar final as da tarde, mudanças. início da noite. Pois não, Leandro Santos. Entraram o Raimundinho com a camisa de número 15 e o André com a camisa de número 17 para a saída do Cantarelli e o Cristóvão. Mais 2 alterações no time caririense. Valeu, obrigado, nosso querido Leandro Santos, ali no gramado da Arena Romeirão, trazendo informações no oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, agora também na Avenida Ailton Gomes, vizinha ao Mercado do Pirajá. Em todo Juazeiro você encontra Farmácias Fernandes. Também com a gente AC Filtros, bebedouros industriais e residenciais, Gelágua, purificadores soft BBL e tem uma churrascaeira de aço inox que é uma maravilha. Vai nas redes sociais e segue AC Filtro Aço Inox. Olha ali o Zico, toca a bola pro Pet. O Pet já toca a bola atrás ali pro Zé Roberto, chama o Jonathan. O Jonathan abre na canhotinha. Aí o Jonas. A sobra fica com o Juan. Tentou ali com o Obina, olha o Galinho, toca a bola. Aí foi pro chão, Léo Moura pediu falta, é falta. Realmente acabou sofrendo a falta ali o Léo Moura, João. E a torcida, olha aí, ó. A torcida pedindo o Zico, João. A torcida tá pedindo o Zico na que cobrança. Não chutou nenhuma vez a gol, né? Controlou muitas jogadas ali, armou jogadas e tudo. Agora chegou a chance de fazer aí, quem sabe, o seu gol, como ele sabe muito. Ele ou o Pet, eu acredito que o Pet, por precedência, deve deixar pro Zico. É verdade, eu acho que vai Zico. Agora eu quero ver. Ontem eu perguntei o Capoeira. Capoeira, o Severo não deixou da outra vez. E aí, rapaz? É uma situação indigesta, viu? Esse juiz aí, eu marcava os 9 metros e 15 bem certinhos, né? Não deixava a barreira com 7 metros, não, né? É verdade. Aí tem que marcar. Olha a galera ali na expectativa. Será que vai sair o gol dele? Zico tá ali posicionado. Rapaz, eu nunca pensei na minha vida, vou ser muito sincero, trabalhar num jogo com o Zico jogando. Eu tive a oportunidade de ver o Zico na televisão. Narrar um gol do Zico então, hein? Já pensou? Ô, Capoeira, pode deixar, Capoeira, é central, não tem problema. Mas ele, eu vou dizer, ele bate muito bem na bola ainda hoje, o Zico. Se respeitar bem ali a distância da barreira, eu acho que ele, se for pra dentro, não sei não. Olha o Nasa. Inteligente, o Nasa já vai pra ali. Já sabe que a bola pode ir pra lá. Autorizado. Lá vai o Zico. A bola foi. Capoeira defendeu. Olha a sobra. Fica ali com o Pet. O Capoeira ficou vivo, viu? A bola chegou, ele deu de soco. Não quis também encaixar, não. Tá no quase. A torcida levantou querendo o gol do Galinho de Quintino. André Turato. Toca a bola com o Zé Roberto. Tá querendo o jogo o Zé Roberto. Chama o Juan. Olha que bola estilosa. Vai fazer um gol lá. Saída do impedimento. Impedimento. Ô, seu bandeirinha. E a torcida rubro-negra. Olha aí o replay. Você vendo aí o lance da falta do Zico. Né? Replay aí. Caprichosa essa bola aí. Ele foi bem, ele bateu bem. Só que ele bateu muito devagar. Não tá com punch o chute. Né? Não tem mais aquela fortaleza, o chute dele. Vai sair, viu, João? Olha ali o Zico, olha. Sente ali, sai um pouco mancando o Zico. E recebe os aplausos da torcida de pé aqui na Arena Romeirão. De pé na Arena Romeirão. O Zico saindo, mancando um pouquinho. E a torcida gritando o nome dele. E o Galinho de Quintino saindo desse momento aqui do gramado da Arena Romeirão. A festa, quem foi que entrou aí? Daqui a pouco o Leandro confirma quem entrou. E ficou no quase, o Galinho quase ele fazia o gol mais uma vez. Mas também, João, acho que ele gastou tudo naquele 7-1, viu? Gastou tudo. Jogou 41 minutos. Que coisa admirável, né? A gente só tem que bater palmas para um jogador desse, né? O exemplo que foi dentro de campo, fora de campo depois. Hoje tem N compromissos, né? Compromissos sociais, compromissos do esporte, no Brasil e no exterior, não é? Na Arábia, no Japão tem compromisso, mas está aqui de graça para ajudar o colega Ronaldo Angelim a fazer um projeto de esporte, né? Cara, fora de série, o nosso querido Zico, né? É verdade, rapaz, fora de série mesmo. E como é bom, né, a gente vê. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses grandes momentos para ver esses craques realmente.
em atividade. Que evento fantástico, que ideia excelente do Ronaldo Angelim. A gente também tem que valorizar aqui o trabalho do Neumayer Filho, que esteve na organização, e imagino que deva ter sido um trabalho difícil esse para a realização desse jogo aqui na Arena Romeirão. Também com certeza deve ter da parceria do governo do estado, viu o secretário Rogério Pinheiro aqui, da administração do Romeirão, Paulo Sérgio ali, o Zacarias, enfim, deve ser difícil. Olha o Léo Moura, chega, vai fazer, toca a bola, desvia na zaga e fica com o Marcos Vinícius. O Zé Roberto ficou ali com... Só confirmando a alteração, né? Saiu bastante ovacionado o Zico com a camisa de número 10 e está em campo pelo time do Flamengo com a de número 3, Thiago. Esse é o nome que está aqui nas costas do jogador. Tem alguns atletas que estão com um nome diferente, uma numeração diferente do que foi repassado inicialmente, né? Mas o Thiago é quem está aqui com a número 3 em campo no lugar do Galinho de Quintino, que saiu bastante aplaudido pelo torcedor flamenguista. E aí eu vou lembrar, o Thiago é o filho do Zico, que também chegou a jogar no time do Flamengo. O Thiago é o filho do Zico, que também ficou... Verdade, ele mesmo, é o filho do Zico. O pai saiu para a entrada do filho com a camisa de número 3. Exatamente, então saiu o pai para a entrada do filho. Ó o cruzamentozinho, chega, toca a bola. E lá, olha ali, o Ronaldo Angelim na primeira, o Adriano depois foi lá, deu um tapinha na bola de show com o Juan. Ídolos do Flamengo versus Combinado de Casa e Guarani, você acompanhando aqui no Replay com o Tony Souza, em parceria com o Clube das Torcidas, TV Fute Cariri, também TV Joá, no oferecimento de Prazeres da Carne, o prazer de comer bem, na Avenida Padre Cícero, ali ao lado da Cajuína, São Geraldo. Feijoada sábado e domingo, música ao vivo, sexta e sábado, e não cobra 10% do garçom não, viu? Aproveite, Prazeres da Carne, é uma beleza. Olha que grande, Aloysio Vilar tá aqui com a gente. Fim de papo aqui no primeiro tempo. 3 para o time dos ídolos do Flamengo, 0 para o Combinado de Casa e Guarani. Leandro Santos lá no campo. Vai lá, Leandro. Vai tentar pegar, fazer o registro ali com a galera. O Leandro Santos. Leandro Santos para fazer o registro aí. Estamos aqui com o Jonathan. Felicidade, né? Vim ao interior do Ceará. A torcida marcando presença para acompanhar vocês de pertinho, vestindo novamente a camisa rubro-negra. Eu acho que é sempre uma honra poder vestir essa camisa. Estou muito feliz de estar aqui, só tenho que agradecer ao Angelim, reencontrar grandes amigos aí do futebol. E eu fico feliz de ver todo esse pessoal aqui. Eu acho que é muito importante para Juazeiro do Norte um evento como esse. Obrigadão, Jonathan. Camisa de número 8 pelos lados do time do Flamengo. Tentar ouvir aqui mais jogadores que estiveram aqui nesse primeiro tempo em campo. Vamos aqui, o Leandro vai ali tentar ouvir os jogadores do time rubro-negro. Aí tem uma multidão ali, a garotada também acompanhando. Objetivo alcançado, Ronaldo? Romeirão lotado para ver vocês aqui fazendo essa festa e ainda marcar um golzinho ali? Primeiro feliz, cara. Não há dinheiro no mundo que pague porque esses caras estão fazendo por mim, cara. Zica é uma pessoa iluminada, Pet, Juan, Robina, Léo Moura, Zé Roberto, né? Não posso esquecer todos que estão fazendo parte, tem muitos, né, cara? Jonathan, Thiago, filho do Zico, né? O presidente do Fortaleza. Então, né, o pessoal de Casa e Guarani, todos que se dispuseram aqui a vir fazer parte desse evento, e o objetivo foi alcançado. Todos os ingressos que foram colocados à venda, né? A gente alcançou os objetivos, tudo isso para ajudar um projeto. E o importante, né, que a gente já está conseguindo arrumar outros parceiros por conta desses jogadores que vieram aqui prestigiar a festa, né? Adriano, goleiro, né, que está esquecendo também. Lúcio, né? Todos os jogadores, eu não posso esquecer, Turato. Enfim, eu não posso, né, deixar de agradecer essas pessoas, né? O Diniz que vem ajudando a gente aí com as meninas, com o projeto, né? Val da Perbono, um cara sensacional. Então só quero agradecer. E sem essa galera aqui do Mengão, que graças a Deus eu tive o privilégio de ser campeão em 2009, junto com o nosso galinho Zico. Quando eu falei com o Thiago, de antemão eles já se dispuseram a vir aqui, cara. E o resultado é isso aí. Então, o objetivo foi alcançado e eu só tenho que agradecer a eles. E ainda fiquei feliz por ter feito um gol aqui. E aquele pênalti, o Cristóvão se jogou, você pediu o VAR no lance? Se jogou, mas faz parte, é a festa, né? Tinha que dar mesmo para Nicásio fazer. Uma pena que Nicásio perdeu. Uma festa dessa tem que sair gol para os dois lados. Obrigado, Ronaldo. Gratidão. Ronaldo Angelim, o dono da festa.
chamou a galera, o pessoal aceitou o pedido e marcou presença aqui na Arena Romeirão. Vamos tentar ouvir mais aqui, atletas que estiveram nesse jogo. Olha, Leandro tentando aqui conversar, Leandro tentando ouvir ali os jogadores. O banco do Flamengo tá ali lotado, viu? O combinado tá vazio, mas o banco do Flamengo, acho que muita gente ali tentando tirar fotos com os ídolos, com os ex-jogadores, com o Zico, né, que também saiu, vai embora ainda hoje aqui de Juazeiro do Norte. A gente fica na expectativa ali com qualquer momento ali o nosso querido Leandro Santos. Na hora que quiser pode chamar, Leandro. Léo, tá aqui ao lado do Léo Moura, atendendo a torcida, distribuindo autógrafos. Momento de felicidade, né, Léo? Poder vir aqui, ver a arena lotada, o pessoal marcando presença para acompanhar vocês vestindo mais uma vez a camisa do Flamengo. Para mim é motivo de muita alegria e felicidade de estar participando desse momento aqui, né? O Angelinho, um amigo que a amizade que a gente fez nos anos de Flamengo, e poder estar aqui para também estar recebendo o carinho dessa torcida é gratificante demais. Obrigado, Léo. Ouvir mais aqui, os atletas que estão aqui no banco de reservas. Ouvir o Pet. Pet, a gente está aqui ao vivo na transmissão do canal Replay. Momento de muita alegria ver esses grandes companheiros, né, de futebol, o treinador e a torcida marcando presença para acompanhar vocês. O que é mais importante é que a torcida está presente, porque é apoiar um projeto muito bacana, fantástico, que o nosso parceiro, amigo, irmão Ronaldo Angelim está implementando aqui no Ceará, no futebol juazeirense. E a gente está com enorme satisfação vindo aqui apoiar, dizendo que ele não está sozinho, que ele tem muitos irmãos aqui espelhados e esses irmãos estão querendo ajudar. E o público entendeu. Então, de parabéns, realmente um momento que vai ficar na memória e que vai levar muito significado importante e muitas emoções de alegria. Gratidão, Pet. E ao lado dele o Andrade, o treinador do título de 2009, do Ronaldo, está aqui hoje jogando ao lado dele, fazendo essa festa para a torcida caririense, Andrade. Queria agradecer o convite do Ronaldo Angelim, a presença, né, da nação rubro-negra, que sempre se faz presente, vem nos apoiar com muito carinho, e só tenho que agradecer a todos eles, né, por essa homenagem linda que fizeram para a gente hoje. Era um grande atleta dentro de campo, Ronaldo, né, Andrade? É verdade, tem jogadores de alto nível, né? Tem o Zico, o Pet, uma galera que foi campeão em 89, né? Que marcou uma história dentro do Flamengo. Então a gente tem só que agradecer a todos. Obrigado, Andrade. Ao lado dele aqui o Juan. Juan está aqui atendendo a torcida, os fãs. Passe para o gol do dono da festa, Juan. É verdade, que alegria, né? De poder estar aqui, prestigiando um evento tão legal. Que alegria estar aqui, podendo rever alguns amigos, revendo pessoas que foram importantes na nossa vida, na nossa carreira. Eu acho que é isso que o Angelim reflete aí para todo mundo, né? Não é à toa o carinho, todo mundo veio de longe aí para ver ele, para prestigiar o evento dele. Então é um prazer e agradecer a todo mundo aí, a toda a torcida que compareceu, e está sendo um grande prazer. Obrigado, tá aí o Juan também batendo um papo aqui com a galera do canal Replay com Tony Souza. E o Galinho tá aqui. Zico tá aqui no banco de reservas descansando ao final desse primeiro tempo. Ainda não vai conversar com a imprensa. Daqui a pouquinho a gente tenta uma palavrinha com o Zico. Tá o Zico ali de boa, só com já tá com gelo no joelho, né? Gelo no joelho ali o Zico. Enfim. Tava reclamando, né, João? Tava reclamando mais cedo com o Pet. Ele tava dizendo que tava. Tentar ouvir aqui o Obina, Antônio? Ele tava machucado. Pode falar, Leandro. Tá aqui o Obina. Mais feliz. Obina, a torcida marcou presença para ver vocês e aquela dupla de ataque ali tá perigosa. Vão para cima mesmo em busca de fazer cada vez mais gols. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Eu e o Zé, a gente já jogou junto. O Juan e o Léo Moura já foi meu companheiro de muito tempo, né? A gente já se conhece, a gente consegue fazer as tabelas. A gente está conseguindo fazer um bom resultado, mas a questão maior é a presença do público para poder ajudar as meninas do futebol feminino do Angelim. Isso que para a gente é muito mais gratificante. Falando em presença, o homem apareceu lá na área e deixou o dedo. eu consegui fazer o gol, mas não sei se o árbitro deixou rolar o jogo.
mas o importante é estar sempre ali para fazer o gol, para estar ajudando aos meus companheiros e até os outros também, que a gente às vezes tira o pé para não machucar ninguém. Então está sendo bem bacana e agradecer ao público por ter vindo e por ter prestigiado esse momento tão legal. Já obrigado aí, Obina, batendo papo com a gente aqui no canal Replay com Tony Souza. Segue aí, Tony. Zezinho também, Zezinho não perde nada, Zezinho. Pode jogar, não perde nada. Tá ali, olha, o Adriano, você tá vendo a imagem do Adriano, goleiro, né, conversando aí com o pessoal aqui no gramado da Arena Romeirão. Enfim, tá bacana demais a gente ver esse momento. Intervalo do jogo, viu, moçada? Segura aí que ainda vai ter jogo. Teremos segundo tempo ainda rolando aqui na Arena Romeirão. Pois não, Leandro? Pode falar, Leandro. Vou conversar aqui com o Marcelo, tá por aqui também, presidente do Fortaleza. Marcelo, rapidinho aqui conversando com a gente do canal Replay com Tony Souza ao vivo. Essa é a quarta-feira mais feliz do presidente Marcelo Paes, estando na final da Copa Sul-Americana. Boa noite. É uma quarta-feira muito feliz, sem dúvida alguma. Ontem o que nós vivemos no Castelão foi algo lindo, grandioso, torcedor feliz. Chegamos numa final histórica com Fortaleza, de uma grande competição internacional. E está aqui hoje o Juazeiro, ao lado do Zico, né, do Ronaldo, Angelim, Zé Roberto, Léo Moura, Juan, grandes craques do futebol brasileiro. Eu que sou amante do futebol, então para mim é uma alegria estar aqui hoje vivendo esse momento, depois de uma grande vitória. Mantendo forte o círculo de amizades no futebol. Importante o network, as amizades, as pessoas que a gente conhece ao longo dessa caminhada. Eu acho que tudo isso faz muito bem. Desde já, boa sorte ao Fortaleza na final da Sul-Americana. Está aí o presidente Marcelo Paes conversando com a gente aqui nesse intervalo de jogo de 3 para o Flamengo, 0 para o combinado Icasa e Guarani. Tony Souza. Valeu, nosso querido Leandro Santos, trazendo informações importantes e valorizando bastante aí o Fortaleza. Pela primeira vez um time cearense numa final de uma competição internacional, João Hilário. É bom lembrar que Ronaldo, Angelim e Alain fizeram juntos a segunda melhor zaga do Campeonato Brasileiro de 2004 pelo Fortaleza. Vamos ouvir o outro lado também, pelo Fortaleza. É bom lembrar que o Ronaldo Angelim atuou pelo Fortaleza e atuou muito bem na campanha de 2004. Tony, a gente está aqui ao lado do Marcos Vinícius. É verdade, olha o Leandro falando com o Marcos Vinícius. Vai lá, as cores Leandro. do Icasa e Guarani. O time adversário começou fazendo gol, vocês entraram, né? Mudaram, tentando buscar o empate, indo para cima. Primeiramente é um prazer falar com vocês, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui participando desse evento, né? Vim lá da Bahia, de tão longe, me convidaram, sinto honrado de participar, né? E é como você falou, pediram para nosso time entrar só com os velhinhos, vamos dizer assim, para depois entrar um pouco mais o mais novo, mais o reforço. Mas quando a gente viu, rapaz, os homens veio com tudo, logo no primeiro tempo enganaram a gente. Mas depois a gente entrou ali, soube suportar ali um pouquinho ali e a gente deu uma melhorada no jogo. Valeu, Marcos Vinícius, marcou história, defendendo aí camisa do Icasa aqui na própria Arena Romeirão. Naquele jogo Guarani, histórico, né? Icasa e Paysandu. Também jogando pela equipe do Guarani. Para aqui o Nasa também, batendo um papo agora com o Marcos Vinícius. Aí o Nasa aí também com o Marcos Vinícius, Nasa que jogou também nas suas equipes. Momento festivo, o torcedor compareceu e vocês também têm essa oportunidade de participar da festa, jogar nessa nova Arena Romeirão. A emoção dessa data, Nasa. Olha, a satisfação é grande, né? Todo mundo está alegre, todo mundo está contente. Parabéns ao pessoal, principalmente ao Ronaldo, que proporcionou esse evento aí, principalmente para José do Norte, região do Cariri. E a gente vem, apesar que tem o pessoal da antiga, né? Também joguei contra eles. É uma turma, uma rapaziada que fizeram sucesso. Tem o nosso ídolo Zico, né? E parabenizar o pessoal do nosso time também, todo mundo, né? A torcida que presenciou, está fazendo presença. Isso é gratificante. Gratidão aí o Nasa, que está voltando para a segunda etapa aí pelo time do Combinados Icasa e Guarani, Tony, que vem aí com alterações. A gente já veio por ali o Washington Luiz, Jean Bala também, o Roberto Maguila está em campo, o Brito, zagueiro. Algumas alterações, um pouco mais de juventude nesse segundo tempo para o Combinado Icasa e Guarani, Tony Souza. Valeu, meu querido Leandro Santos. Daqui a pouco você confirma também o pessoal lá do Ídolos do Flamengo. Um abraço nosso querido Orlando, lá do Prazeres da Carne. Um abraço pro Orlando, a galera do Prazeres da Carne também sempre acompanhando aqui, né, o nosso trabalho aqui no canal Replay com Tony Souza. Prazeres da Carne funcionando de segunda a segunda, não cobrando taxa
tá bom, do garçom, música ao vivo toda sexta e todo sábado, e olha, uma beleza, aproveita, fica ali na Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína, Prazeres da Carne, abraço aí pro Orlando, sempre acompanhando aqui o nosso canal Replay. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Vereador André Feitosa, sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária no município de Barbalha. Icanete, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanete, Cariri Chuteiras. Quer jogar com a chuteira de qualidade, fazer gol de primeira? Procure chuteiras de Cariri Chuteiras. Também com a gente, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Segue nas redes sociais, Edilan Máquinas. Quer manter a forma dançando? Procure espaço de dança Aline Silva. Fica na cidade do Crato. Segue lá no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, e você vai ver como manter a forma dançando. Pois não, Leandro? Só confirmar as alterações do time do Flamengo para esse segundo tempo. O time do Flamengo vem agora com 2 alterações. O Lúcio está em campo e o Marcelo Paes. O Marcelo Paes vai entrando aí no lugar do Andrade, né? E o Ronaldo vai ficar um pouquinho aqui para a entrada do Lúcio Bala com a camisa de número 7. As 2 alterações do time do Flamengo. Primeiro então, Lúcio Bala e Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, portanto em campo pelos ídolos do Flamengo. E a gente vai até o final aqui com você, trazendo muitas emoções aqui nesse jogo. Ídolos do Flamengo e combinado em Casa e Guarani. O Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, mais bem sucedido da história do Fortaleza, e é também cobiçado por times do sudeste do país para ser CEO em possíveis SAFs, né? Ele já foi contactado, inclusive, por times do Rio de Janeiro, times de outros estados do país, né? Então ele está aqui fazendo relações públicas, né? Participando, está em alto astral com a vitória do Fortaleza, com a final do Fortaleza da Copa Sul-Americana, e ele é um nome futuro da administração do futebol brasileiro, né? Eu digo que ele é louco pelo Fortaleza, está aqui, eu não sei quanto tempo o Fortaleza vai segurar o Marcelo Paes, porque ele já está muito visado por clubes, digamos assim, clubes do sul e sudeste do país. Quanto ao jogo, todo um espetáculo, bem à altura do que a torcida queria. 3-0, o Flamengo, a maior parte da torcida aqui, eu acho que quase 80% da torcida aqui estão com a camisa do Flamengo, não é? O Zico foi ovacionado, o Petro foi ovacionado, o nome dos dois foi citado aqui, foi gritado pela torcida. A torcida está super satisfeita com o que vemos, né? O placar é justo pelo time que atacou mais, pelo time que armou mais, né? O combinado Icasa e Guarani me pareceu mais leve, embora com mais idade, digamos, no Nicasso, no outros aqui, né? No Hélio. Mas o time do Flamengo foi que se movimentou mais. Jogou mais com a bola no pé, correndo menos, a não ser o Zé Roberto, que correu muito. Zé Roberto, Léo Moura e Juan foram os jogadores que mais correram na equipe do Flamengo. Placar justo, 3-0. Deve sair mais gol no segundo tempo, né? Esses jogos sempre saem 6, 7, 8 gols. Deve sair mais gol no segundo tempo. Mas a torcida está feliz com o que está vendo. Começa o segundo tempo, Tom. É verdade. Começando o segundo tempo aqui para você, e a gente acompanhando aqui já com essas mudanças aqui na Arena Romeirão. A gente vai estar acompanhando aqui. Ó o Petkovic. Já pede pro Obina correr. Recebe a bola por ali. É aqui, ó, Marcelo Paes, né? Presidente do time do Fortaleza, que eu vou dizer uma coisa. Eu colocava esse Marcelo Paes para ser presidente da CBF. A CBF está precisando de um presidente com a expertise, com a capacidade do Marcelo Paes. Viu? Pode ter certeza. Não é de hoje não, faz tempo. Faz tempo. Olha o Marcos Vinícius ali com o combinado de Casa e Guarani. Faz o cruzamento, a bola vai passar. Olha o Cristóvão, recebe, ajeita, tira a defesa. Tentou ajeitar, saiu a defesa ali do Mengão. Olha o Roberto Maguila, domina no peito. Já sai com a bola ali, trabalhando o Léo Moura. Tentou uma jogada de efeito ali com o Cristóvão. E aí o árbitro está dando impedimento do Cristóvão. O Cristóvão quase ajeita pro Washington Luiz. O Washington Luiz está dando um de atacante, viu, rapaz? No Grenal lá da Festa Farroupilha, fez 2 gols e quis fazer um golzinho por ali o nosso querido Washington Luiz. Olha a bola lançada, fica ali com o Obina.
Dois jogadores na marcação. Tentou ali no carrinho, você está observando, mudou também o material. Os jogadores do combinado Icasa e Guarani, né? Agora com a camisa mais prateada. Fica ali com o Petkovic. Domina a bola. Na verdade é o Thiago ali, né? O Thiago é quem está com a bola. O Pet está mais na frente. Recebe a bola o Juan. Trabalha com o Obina. Troca figurinhas o time rubro-negro. Thiago, filho do Zico. Toca ali com o Zé Roberto. Thiago tá mais novinho. Olha o Lúcio Bala aí. Já foi campeão, inclusive, cearense com o Fortaleza, o Lúcio Bala, né? Passou por Botafogo, além do Flamengo, Botafogo, Cruzeiro. Várias equipes do futebol brasileiro, o Lúcio Bala. André Turato tá com a bola lá no setor defensivo. Fica ali com o Jonathan, né? Tá jogando mais de zagueiro ali o Jonathan agora. Tentou tirar, bota a bola, domina ali o Juan. Domina com estilo, chama o Lúcio Bala pro jogo. Tem liberdade do meio campo, fica Jonas ali à distância. Zé Roberto pede, recebe, Marcelo Paes, ele prefere tocar. Olha o calcanhar estiloso do Obina, mas não pegou legal. Já toma a bola. Joãozinho Baresi botou para correr o Cristóvão. Vai na velocidade o Cristóvão, olhos nos olhos. Toca a bola atrás. Recebe por ali o Jean Bala. Abre na direita. Lamar, de novo Jean Bala. Então bala de um lado, bala do outro. É o Jean e o Lúcio. Olha o Jean, vira o jogo. Chama o Roberto Maguila. Tem liberdade o Roberto. Tem movimentação do Cristóvão. Maguila. Olha para que tocar. Marcação do Zé Roberto. Cristóvão. Nasa de calcanhar, estiloso. Olha o Jean, vai chutar no gol. A bola foi para fora, é tiro de meta. 3 para os ídolos do Flamengo, 0 para o combinado Icasa e Guarani. Jogo aqui na Arena Romeirão, você acompanhando tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza. Parceria com a TV Fute Cariri, TV Juá e também Clube da Torcida. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com o Tony Souza. Dá o teu like, é sempre importante também a sua curtida. Tá bom? E compartilha com a galera, avisa, tá tendo Mengão. É, um Mengão aqui jogando na Arena Romeirão. Olha o Marcelo Paes com a bola. Trabalha com o Zé Roberto, passa o Obina, pede, ele toca com o Lúcio Bala. Ele vai entrar cara a cara, vai fazer, chega, escorregou, pediu falta, o árbitro não deu. Olha ali o Marcelo Paes. Na rede, pelo lado de fora aí. Olha que tava sem goleiro. O Valdo acabou se dividindo ali. Pediu falta. Você achou falta, João, ali em cima do Lúcio Bala? Eu achei que foi uma disputa, um tranco legal, que não foi falta. O Lúcio teve uma excelente infiltração, é muito bom jogador, me parece estar em forma ainda, não é? Ele verticalizou a jogada, acreditou e chegou na cara do gol. A equipe adiantou um pouco mais, a sua equipe, né? Botou mais gente na frente, o só combinado para deixar aqui registrado o alô. É verdade. Pois não, Leandro? Tony, mandar aqui um alô. Ele disse que está lá no Canadá, mas na verdade ele está aqui na arquibancada da Arena Romeirão. O Harrison Faustino, sempre ligado no canal Replay com Tony Souza, pediu o abraço dele aqui na transmissão. Um abraço pro Harrison Faustino. Olha o Cristóvão, vai fazer o gol. Aí o árbitro acabou dando impedimento ali do atacante Cristóvão. No oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes, agora na Avenida Ailton Gomes, vizinho ao Mercado do Pirajá. Farmácias Fernandes, Cariri Chuteiras. Chute com chuteiras de qualidade, hein? Para fazer gol, procure chuteiras da Cariri Chuteiras. Também com a gente, AC Filtros, qualidade faz a diferença. Siga o AC Filtros e Aço Inox no Instagram, tá bom? Gelágua, bebedouros industriais e residenciais, churrasqueiras, olha, produto de aço inox é com AC Filtros Aço Inox. Olha o Gembala, tentou jogar ali com o Cristóvão, abre na esquerda, Roberto Maguila, faz o cruzamento, Cristóvão tenta o domínio, melhor pro Turato. A sobra vai ficar com quem? Com o Roberto Maguila, deixou com o Jonas, visão de bola, abriu na direita lá com o Marcos Vinícius. Agora o combinado tá querendo trocar figurinhas. Lamar tentou ali tocar a bola pro Gembala. Melhor pro Juan. Toma a bola. Lúcio Bala. Bota a bola pro Pet. Vai, olha o Pet ali no tranco. Melhor pra ele ali o Brito. Fica o Petkovic. Tocou a bola ali com o Obina. A bola passou, ficou ali nos pés do goleiro Valdo. Ali nessa dividida. Foi a primeira
dividida que a gente teve mesmo ali. Brito e o Pet não tá abrindo não, Joinal. O Pet está jogando bem. E interessante, o Pet tá jogando mais de canhota. Não sei se ele está com algum problema na perna direita e tudo. Tá jogando mais de canhota. Até o gol ele fez de canhota, né? E ele é destro, todos sabemos. Mas está jogando bem, armando bem. Ele agora assumiu a responsabilidade dele e do Zico no jogo, não é? E está fazendo uma boa partida. O Zé Roberto continua se movimentando bem, principalmente o Obina, né? O Obina está se movimentando bem. E eu estou achando interessante a dedicação de Obina no jogo, rapaz. O Obina parece estar jogando uma partida oficial, né? Interessante. O time do Flamengo é melhor, mais categoria, mas melhorou um pouco o combinado em casa e Guarani, principalmente porque quando chega com muita gente na frente, o que não aconteceu no primeiro tempo. É verdade, olha o Obina. Primeiro tempo, né? É verdade, João. Manda um abraço pra Larissa, também pro Gabriel, acompanha daqui a gente. Olha o Léo Moura, tentou jogada de efeito ali pra cima do Brito, né, do Baresi, aí não deu, né? Um abraço pra Larissa, esposa aqui do Jussiécio, o Gabriel também afilhado, enfim, acompanhando aqui o nosso replay, tá bom? Acompanha a gente aqui no canal, no YouTube, também no Instagram, Replay com Tony Souza, replay.tv.br, sempre com informação bacana. Lá vem Marcos Vinícius, faz o cruzamento, Adriano. Cata firme na frente do Cristóvão, melhor pro goleirão do Ídolos do Flamengo. Prazeres da Carne, o prazer de comer bem. Fica na Avenida Padre Cícero, ali ao lado da Cajuína. Lembrando que sexta e sábado tem feijoada, hein? Música ao vivo toda sexta e sábado. Prazeres da Carne, o prazer de comer bem e não cobra taxa de 10% do garçom, tá bom? Fica aí numa boa. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Vereador André Feitosa, sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária no município de Barbalha. Olha o Jonathan, ele bota a bola pro Obina. O Obina fica ali marcado a certa distância ali com o Joãozinho Baresi. Toca a bola pro Zé Roberto. Chega Marcos Vinícius. O Joãozinho Baresi ficou olhando, Marcos Vinícius recupera. Toca pertinho. Quem tá por ali é o Roberto Maguila. Domina no peito ali o Jean Bala. Vem na marcação ali o Thiago. Baresi recebe, toca com o Valdo. Olha o Valdo, rapaz. Valdo nem quando jogava era desse jeito, então afoito. Botou pra correr o Cantarelli. Vai evitar a saída, consegue evitar a saída. O Galeto Cantarelli. Toca a bola, recebe o Lamar. Já pediu o Cristóvão, aí deu impedimento. Oh, meu bandeirinha. Aí o Adriano foi lá, deu um bicão na bola. Podia deixar, rapaz. Que é isso. O DJ Ládio tá aqui acompanhando também a gente. Um abraço. DJ Dimes também tá por aqui. Torcedor do Mengão, DJ Dimes Lima. Um dos melhores DJs do Brasil. Grande Dimes Lima. João tá concordando. O homem é bom. O homem é espetacular. Grande Dimes. Gente boa demais. Olha o Jonathan por ali. 3-0. Deu uma cadenciada o jogo no segundo tempo, Joinal. Olha o Marcelo Paes ali. O Flamengo mudou um pouco, né? Tem muita gente que estava no primeiro tempo, não é? E essa turma não joga há muito tempo. Talvez sejam peladeiros, tudo, né? Estou gostando da atuação do Jonathan, cearense, que jogou bem pelo Flamengo e continuou jogando. Jogou no meio campo, agora está jogando de primeiro volante ali, dando cobertura à defesa. E eu acho que está jogando bem. Para a idade, para esses caras que não jogam juntos, que se juntam de vez em quando, está dando para a torcida gostar, né? Evidentemente, a torcida está satisfeita com o que está vendo. É um jogo que deve sair mais gols, né? Zé Roberto e Obina estão jogando bastante, né? Estão se esforçando bastante, fustigando ali a defesa do combinado Icasa e Guarani. Beleza, olha ali, tentava por ali. Ô Leandro, eu quero a confirmação do camisa 20 que entrou aí do Flamengo. Confirmar aí quem é o camisa 20 do Flamengo. Aqui a uma certa distância, não estou conseguindo identificar o jogador. Daqui a pouco o Leandro traz essa informação pra gente, tá bom? A gente também aqui... É o nome que tem aqui, viu? Diga. Número 20, Beto Carnaúba. Beto Carnaúba? Caraúbas, não? Caraúbas? Isso. Beto Caraúbas. Beto Caraúbas é jogador de futsal. Beto Caraúbas, que eu conheço, jogador de futsal, jogou, se não me engano, jogou seleção brasileira também. E realmente ele foi convidado, né? Então tá ali Beto Caraúbas, camisa 20. Entrando aqui nos ídolos do Flamengo.
nesse momento. Manda um abraço aqui para dona Adriana Russo, pessoal lá do site Miséria, Lívia, o nosso querido Daniel de Normando, pessoal do miséria.com.br. Aconteceu, tá no Miséria, manda um abraço aqui para ela, tá acompanhando também a gente, obrigado pelo carinho. Orlando, lá no Prazeres da Carne, Neto Santana, gente boa demais, também acompanhando. Buda, olha, tá vendo? Até o Buda acompanha o canal Replay. E esse lá do Crato. Cicim de Santana também tá ouvindo aqui a gente, manda um abraço para ele. O Buda disse só tá torcendo pro NASA. Ele é vascaíno. Olha que jogada de efeito, o calcanhar bonito ali do Obina, toca pro Zé Roberto, vai chutar no gol, a bola foi para fora. E o Valdo pulou nela. O Valdão parece que tá bem, João. Tá bem, tá bem. Agora, a maior combinação do jogo, ou seja, a maior troca de passes do jogo é entre Obina e Zé Roberto, né? Aliás, o Obina até já falou isso no intervalo e está se repetindo aí. E o Zé Roberto continua, embora gordinho, muito acima do peso, mas continua se movimentando muito bem. O Zé Roberto sempre foi um jogador bom, não é? Era um jogador que entregava bastante. E aí agora, veterano, parou há bastante tempo, tá entregando no jogo, Tony. É verdade. Manda um abraço aqui para dois rubro-negros, rapaz. O Dogivan tá com a família acompanhando a gente, nosso querido Dogivan, gente boa demais. Um abraço pro Dogivan, rapaz. Excelente gestor. Olha o Léo Moura. Lá vem Léo Moura, faz o cruzamento. Valdo, na boa. Tava pedindo o Obina. Dogivan, concordo com você, João. Excelente gestor. E o Henrique Vidal, que está acompanhado da Shirley McLaren. Casal flamenguista, viu, João? Henrique Vidal. Henrique, sou teu fã. Beijo, nosso querido Henrique e a nossa querida Shirley McLaren. Olha o Lamar, toca a bola. Ajeitou com qualidade o Jean, mas não chegou no Cantarelli. Tira a defesa. A sobra agora é do Mengão. Zé Roberto. Toca ali com o Lúcio Bala. Já abre na canhotinha com o Juan. Fica marcando a distância ali o Marcos Vinícius. Observa, vem para quem tocar. Cadencia o jogo agora o time rubro-negro. Pede ali o Beto, agora sim, recebe. Fica a distância por ali o Nasa. Tocando com o Léo Moura. Abre na direita com o Thiago, filho do Zico. Roberto Maguila, a distância. Vai pra cima, olhos nos olhos. Peda, olha ali o Thiago. Ajeitou, tenta o toque com o Obina. Brito. O Brito ali, aquele sentido que sempre teve o Brito, hein, João? Sentido de cobertura do Brito. O Brito foi um grande zagueiro, não é? Que era um zagueiro que precisava ter sido mais bem visto, aí, senão ele teria ido para muito longe, mas foi um grande zagueiro, o sentido de cobertura dele aí foi incrível. É verdade, rapaz. Manda um abraço, Celso Lima, tô com saudade de você, Celso Lima, grande Celso Lima aqui com a gente também, acompanhando, um abraço para ele. Lá vem Roberto Maguila pela canhotinha, faz o cruzamento, toque de cabeça do Jonathan, vai sobrar com quem? Com o Beto. Já trabalha com o Thiago, Lúcio Bala recebe, de novo com o Thiago. Os ídolos do Flamengo ficam ali trocando figurinhas no setor canhoto. Lúcio Bala recebe, daqui a pouco vai mudar, viu? Daqui a pouco tem um goleiro ali no aquecimento. Beto, Lúcio Bala, Beto, fica ali, tocando bola. Juan. Faz girada boa de bola boa ali pro Léo Moura, tem liberdade, vai pra cima do Roberto Maguila, olhos nos olhos, puxa pro meio, tabelinha com aí o Obina não dominou legal. O Obina, na verdade, queria dominar para ajeitar, e aí o Léo Moura esperava o passe de primeira, não entendeu nada, mas a sobra é do time rubro-negro. Toca atrás ali com o Jonathan, já abre na canhotinha, olha ali o estilo do Lúcio, toca com o Juan. Já pede e recebe. Marcos Vinícius vai na marcação. Vai pra cima ali o Lúcio. Bota pro Juan. Cruzamento. Valdo sozinho defende sem maiores problemas. Edilan Máquinas Bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Espaço de dança Aline Silva. Mantém a forma dançando com o espaço de dança Aline Silva. Lá vem Cristóvão. Vai pra cima do Jonathan. Pediu passagem. Ele ajeitou. Bota na direita, bola boa pro Cantarelli, vai fazer pra fora! O Cantarelli pegou em condição de marcar, o Adriano foi lá, cresceu pra cima dele e o Cantarelli chutou direto pra linha de fundo. Não dá pra negar que o combinado de Casa e Guarani começou a criar mais chances desse segundo tempo, João. Principalmente com o Cristóvão ali no ataque, né? Um jogador super perigoso, enxerga bem, deu de mão beijada, né, para o Cantarelli, que
estava com o gol à sua mercê, mas chutou para fora. Está atacando com mais gente, não é? Eu acho que o Flamengo está cansando um pouco mais e essa turma do combinado que joga, tem mudança que encontra, no gol do time do Flamengo. que se encontra de vez em quando, eu acho que a tendência é que o time do combinado de Casa e Guarani botar um pouco mais de velocidade até agora nesse segundo tempo. Primeira, quem saiu, quem entrou? Confirmar a alteração no gol do time do Flamengo, saiu o Adriano, camisa número 1, para a entrada do 12, Pipa Noé, Tony Souza. Ah, rapaz, ó Pipa Noé aí, cara. Pipa Noé no gol. Juazeirense também convidado aí para participar da festa aqui com os ídolos do Flamengo. Marcelan já tá com a bola. Manda um abraço aqui pro nosso querido J. Freitas. Galera lá do Correitinho, amanhã vai ter jogo contra o time do Leandro Santos, rapaz, na segunda divisão do Campeonato Barbalhense. Galera toda do Correitinho acompanhando aqui a gente. Ô, Tony. Rapaz, pegou marcação com o Cristóvão, toda a bola dá impedimento. O Cristóvão se coloca bem, mas a bola chega depois para ele. O pessoal pensa demais para mandar a bola para ele, mas é sempre o ponta de lança que está ali na boca do gol. Acho que quando acertarem esse passe para ele, acho que quando tiver um sincronismo maior, eu acho que o Cristóvão é o homem que pode fazer gol nesse time. É verdade, no oferecimento Prazeres da Carne e Canete. Olha o time do combinado, lá vai Jean Bala, vai chutar, vai fazer na trave! Na primeira do Pipa Noel já mostrou que tem sorte, viu? Que o Cristóvão achou ali o Jean Bala em condição de fazer, a bola bate na trave, caprichosa e não entra. Pois não, Leandro Santos? Olha o Obina, lá vai Obina, ele, o Valdo vai fazer, driblou, o Valdo vai fazer, perdeu! O Valdo saiu para atrapalhar mesmo. O Obina deu aquele chamado drible da vaca, mas aí depois não deu para recuperar, rapaz. O Valdo vai lá, conversa com o Obina, aí o Obina pensou assim, outrora seria diferente, João Hilário. Me pareceu impedido no lance, né? Um pouco à frente, mas o bandeirinha deixou, o juiz deixou e o Obina, na hora de disputar, adiantou demais a bola e cadê perna, Tony? Cadê perna? É difícil, rapaz, a cabeça... Tony, aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso parceiro, que não perderia um gol desses, viu? J. Freitas, lá no sítio Correntinho em Barbalha, acompanhando nossa transmissão, concentrado. Amanhã tem jogo decisivo, Campeonato Barbalense, o time do J. Freitas, o Correntinho, jogando contra a minha equipe, o São Florencio. A gente tá com risco de cair lá no Barbalense, viu, Tony Souza? Ô, rapaz, não faça isso não, Leandro Santos. Tá parecendo um time ali, você, nunca vi. Organiza a casa, Leandro Santos. Olha o Nasa por ali, já abre a bola na canhota. Toca ali com o Roberto Maguila. Léo Moura fica ali, só a distância. Maguila toca de novo com o Nasa. Olha o Nasa, escapuliu a bola aí, deixou pro presidente Marcelo Paes. Chama ali o Jonas. Abre na direita, botou ali o Joãozinho Baresi para correr. Marcos Vinícius. Pediu, recebeu o Cantarelli. De novo Marcos Vinícius. Combinado de Casa e Guarani, quer marcar um golzinho. Olha o Cristóvão, aí acabou tocando, ficou a bola fácil ali pro Juan. Olha o Obina, errou o passe. Melhor pro Nasa, organiza a casa, procura para quem tocar. Jean Bala faz o cruzamento, olha ali com estilo Léo Moura, domina no peito. Com Marcelo Paes, presidente do Tricolor de Aço Fortaleza, que está na final da Copa Sul-Americana. O Thiago vai dizer outra coisa, mas pedalar é com ele mesmo, viu? Olha o Beto. Abre na canhotinha, chamou ali o Juan para a bola. Ídolos do Flamengo. Combinado de Casa e Guarani no oferecimento de Farmácias Fernandes e também do vereador André Feitosa, lá de Barbalha. Toca a bola aí. Olha Léo Moura. A galera tá aproveitando aqui, viu? Aproveitando a galera. Olha a bola pro Zé Roberto. Acabou sendo muito forte. Replay com Tony Souza aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal, sempre priorizando tudo que é do interior cearense, o nosso futebol. E hoje aqui vendo ídolos do Flamengo, combinado em Casa e Guarani. Galera também acompanhando aqui TV Fute Cariri e ainda TV Joá e Clube da Torcida. Galera retransmitindo aqui essa jornada esportiva. Eu sou Tony Souza, prazer enorme estar com você aqui ao lado de João Hilário, Leandro Santos, Carlos Pereira, Laerto Xenofonte, Fábio Alves e Ana Maria ali nas redes sociais,
Jussiesse Filmagens. Mudança no Flamengo, Tony. Meu Jussiesse Filmes, melhor dizendo. Pois não, Leandro Santos? Deixou o campo aí o Obina com a camisa número 18 para a entrada do Roberto Juazeiro com a camisa de número 17. Roberto Juazeiro é outro talento aqui do nosso futebol. Roberto Juazeiro jogava muito também, fazia os seus golzinhos jogando aí pelo time rubro-negro, Roberto Juazeiro. Movimentação boa. Torcida veio aqui para ver o Zico. Já tem uma galera que acabou deixando um pouquinho o estádio, mas muita gente ainda permanecendo aqui no Romeirão. 10 mil ingressos foram emitidos para este jogo entre ídolos do Flamengo e Casa Valda e Perboni Guarani. também em campo. Valda Perboni entrou aqui. E sem contar as crianças, né, que até 12 anos não pagavam ingresso. Então a gente tem um bom público. Olha, lá vai Cristóvão. Lá vai Cristóvão pra cima ele. E o André Turato chutou, Pipa Noé deu sobra. Márcio Alan não pegou. O Cristóvão chutou, Pipa Noé fez a defesa na sobra, não pegou bem o Márcio Alan. Quase o gol do Combinados e Casa e Guarani. Tá no quase, viu? Tá no quase. Passando dos 22 minutos. Lançamento, bola boa. Lá vai Roberto Juazeiro. Chega Roberto Maguila. Maguila. Ei, Roberto Juazeiro bateu numa parede ali agora, João Hilário. O Maguila, que entrou bem no jogo, deu um pique ali que eu vou te contar, né? Nem jogador novo dá, né? Eu cansei aqui agora. Foi grande jogador o Maguila, de fato, não é? E fisicamente mostrou que está bem, entrou bem no jogo, só que agora para acompanhar o Léo Moura é difícil. O Léo Moura é mais levezinho, né? É verdade, olha o cruzamento. Lá vem o Flamengo, chutou pra fora! E era o Valda Perboni, rapaz. O homem fez gol no Grenal e tá querendo fazer gol aí também. Gremista com a camisa rubro-negra, João Hilário. Tá certo. O Grêmio que tem o Flamengo engasgado, né? Por aquela final de 2009, quando o Ronaldo Angelim fez o gol da vitória e do título do Flamengo de 2009, que criou esse elo tão grande do zagueiro caririense, do Ronaldo Angelim, o grande Ronaldo Angelim, com toda a equipe do Flamengo. O prestígio do Ronaldo Angelim foi grande nesse momento aqui. O projeto dele muito bonito, do R4, o projeto do time feminino. E trazer grandes ídolos do Flamengo, Zico, Petkovic, Andrade, tantos outros que estão jogando aí, vou te contar. Prestígio muito grande, um espetáculo, viu, Tony? Grande espetáculo, falou bem nosso querido João Hilário. Você acompanhando tudo aqui com a gente, canal Replay com Tony Souza, na transmissão deste jogo entre ídolos do Flamengo. Por enquanto está dando 3-0 para os ídolos do Flamengo contra o Combinado de Casa e Guarani, tá bom? Transmissão do Replay com Tony Souza, na parceria também com o Fute Cariri, TV Fute Cariri, TV Joá e ainda Clube das Torcidas. No oferecimento de Prazeres da Carne, o prazer de comer bem. Fica a Avenida Padre Cícero, ali ao lado da Cajuína. Feijoada, sábado e domingo. Música ao vivo, toda sexta e sábado. Não cobra os 10% do garçom e funciona de segunda a segunda. O que é que você está esperando, hein? Terminou aqui o jogo, vai no Prazeres da Carne, tá bom? E aproveite um cardápio delicioso. Abraço aí, tá bom? Pro Orlando, a galera toda lá do Prazeres da Carne acompanhando aqui o replay. Manda abraço também a galera da Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet. A Icanet é internet aqui do Romeirão e no Inaldão é Icanet, a internet aqui do replay, viu? Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, segue lá no Instagram, @Engenho Luanda, e você vai conhecer bem a Cachaça Luanda. Manda um abraço aqui pro doutor Francisco Carlos, todo mundo lá da Cachaça Luanda. Vereador barbalhense André Feitosa, sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes, agora na Avenida Ailton Gomes, vizinho ao Mercado do Pirajá. Precisava de uma Farmácia Fernandes ali próximo ao Mercado do Pirajá. AC Filtros, qualidade faz a diferença. Bebedouros industriais e residenciais, Gelágua, purificadores soft e BBL, móveis e equipamentos inox. Churrasqueira, o Jussiesse já encomendou uma churrasqueira. Ele disse que o Natal vai ser de churrasco numa churrasqueira novinha lá da Aço Inox, AC Filtros Aço Inox. Uma beleza de churrasqueira
nosso querido Santos, é o Santos do Julião da usina, gente boa demais. Olha a movimentação aí da galera, né? E fica muita gente ali, aproveitando, deu uma paradinha, a galera vai para os autógrafos. Apesar que no período de rede social o autógrafo diminuiu muito, não foi, João Hilário? Diminuiu muito, agora virou selfie, né? Autógrafo agora é selfie, que é o autógrafo visual, que marca de fato o registro da presença das pessoas. A comunicação é uma coisa impressionante, né? Ela sempre tem algo novo, né? Então o autógrafo agora é selfie, que em inglês quer dizer do próprio, né? De si mesmo, próprio. Né? Uma espécie de autógrafo visual, né? Um abraço aqui pro doutor Herbert Batista Filgueira, dentista. Olha, pensa no dentista porreta, acaba bom danado. Tá sempre aqui acompanhando, torcedor do Mengão, tá sempre acompanhando também aqui o canal Replay. Manda um abraço aqui para ele. Muita gente também acompanhando, a gente não tem como acompanhar direito aqui no YouTube. Cícero Jucimar, Edson Oliveira, cadê aqui? Antônio Moraes também tá aqui com a gente. Cadê aqui? Direto de São Miguel Paulista, Zona Oeste de São Paulo. Um abraço aí para a turma toda que está acompanhando. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o registro. A bola já começou de novo aqui o jogo. Tá bom? Ailton Alencar, um abraço. Alex Alencar, Edil, Raimundo Neto, a galera lá do sítio Zabelê, em Nova Olinda. Valeu, um abraço bem forte. Já tem bola rolando de novo. Tá por ali Cantarelli. Trabalha a bola ali com o Jean, chega com o Jonas. Bota a bola lá atrás. Depois é o Hélio Pinheiro que voltou, né, Leandro? Confirma pra mim aí o Hélio Pinheiro. É lateral ali. Hélio Pinheiro, né, que tá com a camisa 2 ali do time do Flamengo. Já teve mudança, daqui a pouco a gente confirma, entrou mais gente por ali, se eu não me engano, no time rubro-negro. Léo Moura. Hélio Pinheiro, que é o camisa 2, né, Leandro? Só me confirma aí depois, por favor. Isso, ele mesmo. Tá de volta ao jogo, o Hélio, fazendo ali a dupla de zaga agora com o Brito, Hélio, camisa número 2. Grande Hélio Pinheiro, que auxiliar há muito tempo do Flávio Araújo, né? Muito tempo que acompanha o Flávio. Lá vai o Thiago, o homem da pedalada. Chegou o Jonas, toma a bola. Pediu movimentação do ataque, tá chamando o Cristóvão. Já entrou ali, parece que é o Ronald ou é o Riquelme? Filho do Angelim, parece que é o Ronald ali ou é o Riquelme, que tá em campo ali pelo time rubro-negro. Olha o Marcelo Paes, ele chuta, Valdo, espalma pra linha de fundo. Riquelme que tá em campo. Parecia um chute despretensioso, e aí o Valdo foi lá e fez grande defesa. O Marcelo Paes, rapaz, distante. Deu de bico. E era o que ele podia fazer mesmo. Não é coisa não, né, João? É verdade. Ele fez e foi perigoso o chute. E foi bem o goleiro Valdo. Entrou o Riquelme, né? Riquelme, zagueiro, que inclusive estava no Barbalha. O Riquelme, filho do Ronaldo Angelim. Olha o Thiago, faz o cruzamento. Bota pra área, Brito. Léo Moura, domina, tentou ajeitar. Chega o Jonas. Bota a bola ali para o Roberto Maguila. Riquelme é o camisa 13, o filho do Ronaldo Angelino, é isso, Leandro? Isso, Riquelme, camisa número 13, né, que já esteve nessa temporada defendendo as cores do time do Barbalha, também participando do jogo festivo com a camisa número 13. Olha o Marcelão, faz o giro, chamou ali o Hélio Pinheiro. Marcos Vinícius mais distante. Botou para correr o Marcos Vinícius, Lúcio Bala fica à distância ali marcando. Jean Bala se aproxima. Marcos Vinícius. Jean Bala abre na direita com Marcos Vinícius. Ídolos do Flamengo versus Combinado em Casa e Guarani. Grande festa acontecendo aqui na Arena Romeirão. O anfitrião Ronaldo Angelim jogou o primeiro tempo, já fez gol. Olha o Roberto Maguila, faz o cruzamento. Chega Riquelme. Olha o Cristóvão, chutou! Pipa Noé. As penas do frango ia ficar ali na mão do Pipa Noé. A bola bateu na trave. A trave salvou o Pipa Noé ali, viu, João Hilário? Defendeu e bateu na trave, mas Cristóvão sempre o mais perigoso, né? E quando enxergam ele, leva perigo o Combinado, que está mais perto do gol do que o time do Flamengo, né? O Combinado adiantou um pouco seu ataque, adiantou um pouco a marcação,
que parece estar com jogadores mais leves. Tem gente no Flamengo que está jogando aí o tempo todo, desde o começo, não é? E desarticulou um pouco o time, no sentido, digamos assim, maior ataque, de maior perigo, passou um pouco. O time do Flamengo, é claro, tem mais controle do jogo, mas está sofrendo um pouco mais com os ataques do combinado, com o Maguila aqui pela esquerda, com o Marcos Vinícius pela direita, os dois um pouco mais agudos, e o Cristóvão sempre no meio da zaga, levando vantagem na velocidade, muitas vezes impedido, porque a bola só chega um pouquinho depois, mas está um pouco mais competitivo. Não levou gol no segundo tempo, hein, Tony? É verdade, não levou gol. O time do Combinados veio ali, só abraçar aqui o Neumayer Filho, está aqui fazendo uma visita que a gente falava agora há pouco, né? Grande responsável aí, a ideia do Ronaldo, e ele teve na organização aqui, o Neumayer. Dá um plazinho aqui, Neumayer. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Que festa bonita aqui na Arena Romeirão, hein, Neumayer? Cara, tô tão feliz, bicho, porque, assim, antes de tudo, isso é um projeto social, né, que tá aí para 36 meninas, né? Então agradecer agora ao Zico e zaga, todos os jogadores que vieram atender o chamado do Ronaldo. Poxa, foi maravilhoso. E a torcida que bateu o recorde do Romeirão, né? Só estava disponível 10 mil ingressos, porque ainda não tem o monitoramento e nem as catracas eletrônicas, e foi 10 mil. Na verdade, mais, porque tem as crianças até 12 anos que não pagam, né? Beleza, então nós vamos conversar muito ainda, viu, Neumayer? Obrigado aqui. O Neumayer que é presidente da Federação Cearense de Rugby, viu, João? O homem mexe com bola de... Olha aí, olha o Lúcio Bala, driblou, o Valdo vai fazer um golaço, ajeita, chutou, Valdo defendeu! Que defesa fez agora o Valdo! O Lúcio Bala ia fazer um golaço, se recuperou, e o Valdo... Que defesa do Valdo. Rapaz, o Valdo tá bem na fita. Lá vem os ídolos do Flamengo. Pedala de novo por ali o Petkovic. Aliás, era o Thiago. Chega para ali de fundo. Olha o passe, chega. Valdo de novo defendendo. O Valdo tá virando o grande nome desse segundo tempo aqui, João Hilário. Perfeitamente. E brincando, né? Indo disputar a bola várias vezes como um zagueiro, né? E o Valdo está com boa atuação. Agora... O contra-ataque da equipe do Icasa, do combinado Icasa e Guarani, pode ser mortal para pelo menos descontar, fazer o gol de honra nesse jogo que está interessante, está mais corrido agora do que no primeiro tempo, né? Alguns jogadores descansados e mais leves em campo. É verdade. Lá vem Lúcio Bala de novo. Ficou com um gostinho na boca, tá querendo o gol. Olha o Marcelo Paes! Ele jamais contrataria um jogador que chutasse assim pro Fortaleza. Ô, Marcelo Paes, você como jogador, um outro presidente, Marcelo Paes. Foi, mas não deu não, rapaz. Ô, rapaz, foi o Marcelo Paes? Foi, não foi? Foi, Marcelo Paes. Neumayer, inclusive, quero agradecer aqui a confiança do Neumayer Filho, do Ronaldo Angelino, nosso trabalho, da equipe do Replay. A gente, desde o começo aqui, que a gente vem trazendo. E a gente fica muito feliz dessa festa que está acontecendo aqui na Arena Romeirão. Só confirmando aí que agora a dupla de zaga do time do Flamengo está formada pelos filhos do Magro de Aço. Beleza. A gente trouxe agora há pouco a informação do Riquelme em campo com a camisa número 13 e também já está em campo com a 14 o Ronald. Essa é a dupla de zaga agora do time flamenguista. Boa informação do Leandro. Ronald e o Riquelme, a dupla de zaga, os filhos do Ronaldo Angelim. Mas agradecer aqui o Neumayer e o Ronaldo Angelim pela confiança aqui no nosso trabalho durante todo o início, todo o processo aqui a realização desse jogo entre ídolos do Flamengo e o combinado de Icasa e Guarani. Uma promoção super vitoriosa, de parabéns o Neumayer, parabéns o Ronaldo, um espetáculo. As arenas mais modernas do mundo, elas se realizam com eventos, não é? Jogos e eventos. No Brasil, a Arena do Engenhão, por exemplo, shows agora do The Weeknd, que é um dos maiores cartazes da música mundial, não é? A Arena do Palmeiras, o Palmeiras, um dos maiores times do Brasil. Hoje, durante o ano, são mais de 10 jogos que o Palmeiras joga fora, porque tem eventos fora. E é isso, é uma arena multiuso. É um campo de futebol, um estádio de futebol, não é? E preencher os espaços com eventos desse tipo é muito louvável. E um evento muito bonito, muito bem feito. Está de parabéns toda a organização, o Neumayer, o Ronaldo. E um evento de muito prestígio.
Você traz o Zico, você traz o Andrade, você traz o Petkovic, os nossos craques aqui também. É um evento de muito prestígio, portanto, acho que nesse momento no Brasil, em termos de evento de futebol master, esse é o maior do país nesse momento. É verdade, e fica aí aquele gostinho, quem sabe todo ano um evento como esse aqui, dava bom, dava não, Neumar, hein? Tu já tava sabendo, né, bicho? Tu mandou o spoiler de propósito, porque tu sabe que vai virar um projeto de lei e esse jogo vai se tornar o jogo dos ídolos a se realizar toda a primeira semana de outubro. Então, em 2024, 11 de outubro, sexta-feira, véspera de feriado, a gente se encontra aqui de novo. Ó, tá bom. Eu só ajeitei a bola, fui o pivô. Quem fez o gol foi ele. Quem chutou foi o Neumayer. Trazendo novidade, então, vai virar jogo, calendário esportivo aqui na Arena Romeirão. O jogo aqui dos ídolos. Este ano é do Flamengo agora. Qual vai ser, né, o ídolo? Qual clube vai ser escolhido? Será que vai ser o clube? Vai ser algum jogador específico? Bom, a gente vai ter que esperar também. Aí também tá cedo demais. Se for mesclado, será muito bom também, né? Tá doido pra ver alguém do Botafogo aqui, hein, João? Túlio Maravilha, quem sabe, João? O Túlio é midiático, né? Ele dá público também, não é? Aliás, ele já jogou no Cariri uma vez, em 95, 2 meses antes de... Olha o chute do Marcos Vinícius aí. Pipa Noé, vou dizer, viu? Tá bem na fita, Pipa Noé. Que defesaço do Pipa Noé aí com o Marcos Vinícius. Pois não, João? Túlio já jogou aqui em setembro de 1995 no Crato, né? Numa promoção muito grande, com o estádio Mirandão super lotado. E o Botafogo foi campeão brasileiro naquele ano. O Botafogo teve aqui, não é? E tem espaço para muitos outros jogadores de times, esses amigos de Zico, amigos de alguém, sempre jogadores de outros times. Tem espaço para esses eventos muito grandes, como esse, muito vitorioso, para a Arena Romeirão, para o torcedor local, que lotou aqui o que foi possível, que esgotou os ingressos. Se tivesse botado 15 mil ingressos, né? Que foi anunciado logo cedo hoje que os ingressos estavam esgotados, né? Por isso que a procura acabou cessando quando o pessoal soube que estavam esgotados os ingressos. Se tivesse colocado 15 mil, teria vindo um pouco. Olha o gol lá, veio o time do Flamengo, perdeu o Lúcio Bala, cara a cara, o Valdo cresceu, ele chutou, colocou demais, a bola foi para a linha de fundo. Quase era mais um gol do Mengão. É o espetáculo dos gols perdidos, né? Também, né? É mesmo, João. Espetáculo dos gols perdidos. Abraçar aqui o Antônio Carlos, o Nen, filho do Vicente Simpatia, acompanhando aqui o replay, mandar abraço aqui também para o Faísca, da Pé de Ouro, lá em Caririaçu. Um abraço, galera aqui acompanhando também o Ícaro Cauã. Valeu, Ícaro Cauã. Tá bom? Valeu aqui. Jaqueline de Freitas, do Jornal do Cariri, também com a gente. Emerson Fumeia, o Emerson Santana, preparador físico do Fortaleza, também acompanhando aqui a gente. Tontonho também tá por aqui. Um abraço. O Alex Alencar, jogador da Seleção Brasileira Fut7, também tá acompanhando aqui o replay. Que bacana. E lá vem o time combinados, o time de casa Guarani, lá vai chutando. Pipa Noé faz a defesa em 2 tempos. Tentava por ali o Marcos Vinícius. A bola quase sobrava. Outra modificação. Quem é esse jogador mais forte aqui do lado esquerdo do ataque, Leandro? Leandro, quem é esse jogador mais forte do lado esquerdo do ataque do Icasa e Guarani, meu querido Leandro Santos? Leandro, daqui a pouco a gente tenta aqui restabelecer o contato com o Leandro. Já teve mudanças aqui nas 2 equipes, né? Vamos já confirmar aqui quem mudou. Entrou o 17, entrou também o camisa 6, mudando ali o time do Combinados Icasa e Guarani. Já vai Lúcio Bala. Já passou ali o Valda Perboni. Lúcio Bala segura. Faz o cruzamento, toca a bola na direita. Thiago, filho do Zico, recebe, posição legal. Ele e o Roberto Maguila. Tenha cuidado, olha o Maguila, chega na marcação. Já toma por ali a bola a equipe rubro-negra. Maguila, por baixo, limpo na bola, bota a bola para a linha de fundo, é escanteio para os ídolos do Flamengo, no oferecimento de Prazeres da Carne, o prazer de comer bem, fica na Avenida Padre Cícero, ali ao lado da Cajuína, não cobra 10% do garçom, viu? Icanet, seu provedor de Icanet, de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Bola na área, Lúcio Bala não pegou bem, bola fica na direita com Marcos Vinícius.
chegando aí a 40 minutos deste segundo tempo. E a bola não entra, favorável ali ao combinado de Casa e Guarani. Márcio Alain faz o giro, abre na direita, Marcos Vinícius. Toca a bola ali mais atrás. Vai trocando figurinhas a equipe juazeirense. Fica ali o Hélio Pinheiro. Jonas está pertinho. Ele toca com o Jean Bala. Vai Massalan. Marcos Vinícius. Troca de passes, mas sem efetividade do time juazeirense. Brito recebe. Marcelo Paes vai ali, a distância. Roberto Maguila na canhota. Caiu Roberto Maguila. Carlos Macedo, doutor Carlos Macedo aqui com a gente. Um abraço para ele. Olha lá, vem o time do combinado de Casa e Guarani. A bola foi para fora. E parece-me ali que é o filho do Cristóvão. Cristóvão saiu. Olha o Pipa Noé. Pipa Noé é uma festa, uma resenha, viu? Pipa Noé está aproveitando o momento de glória dele. Já confirmar ali com o Leandro as modificações ali do time do Icasa e Guarani. Tem escanteio lá do lado direito, do oferecimento de Cachaça Luanda e também de Cariri Chuteiras. Olha o Jonas. Bidu recebe a bola, bota na esquerda, Roberto Maguila. Acabou se atrapalhando, aí ficou na bola o Ronald, um dos filhos do Ronaldo Angelim, né? Que faz dupla de zaga ali, o Ronald e Riquelme. Olha ali. Dois garotos ali, o sub-17 e o sub-20. Riquelme. Tira a bola, ficou ali com o time do Icasa Guarani. Márcio Alain. Jonas fica por ali. O Bidu, como a gente chama carinhosamente, né? Jonas. Tabelinha na bola ali. Aí foi falta. Acaba marcando a falta. O Paulo Vitor marca a falta ali, favorável à equipe juazeirense. É um espetáculo e por isso talvez um jogo com muito poucas faltas. Talvez um jogo de futebol de 90 minutos com menos faltas que eu vi nos últimos tempos, viu, Tony? Pouca falta no jogo. É verdade, a gente aqui vai uma festa, a gente vê uma festa aqui, o pessoal procurando, tentando atacar, indo para cima, né? Mas realmente com poucas faltas. Agora o pessoal queria ver a falta, era do lado do Flamengo, com o Petkovic em campo, com o Zico. O Zico teve a chance dele. Vamos agradecer a presença de figuras ilustres aqui na cabine do canal Replay, né? Agora mesmo, o nosso doutor Carlos Macedo, um dos grandes médicos da nossa região do Cariri, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Aurora, fazendo uma... Olha o Hélio Pinheiro, vai chutar a bola no gol, Pipa Noé segura. Então sou do Botafogo, doutor Carlos Macedo, viu, João? Doutor Carlos Macedo é igual a você e Murilo Siqueira. Torce o Botafogo. Muitas vezes o Maracanã assistiu Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bahia. Fui muitas vezes lá. Eu estive aqui uns 5 anos antes, assistindo lá no Maracanã, tanto brilho, tantas vitórias. Eu passei 3 anos fazendo residência médica no Rio e eu tinha um cunhado que namorava com a filha do brigadeiro Jerônimo Bastos. E a secretaria, ela arranjava 6 cadeiras, para ele e ele não ia e me dava de cadeira do Maracanã. Eu ia toda quarta e domingo, de graça, ainda levava uns amigos. Então eu fui muito no Maracanã, então tenho intimidade com esses grandes atletas. Eu vi muitas vezes no Maracanã e vim aqui também parabenizar, prestigiar esse evento, que é um evento muito bonito aqui para o futebol do Cariri. Valeu, doutor Carlos Macedo. Enquanto ele falava, o Paulo Vitor foi lá e apontou para o centro de campo. Fim de papo aqui na Arena Romeirão. 3 para os ídolos do Flamengo, 0 para o time do Icasa Guarani. 3-0. Tava para fazer um golzinho, rapaz. Ficou no quase, infelizmente. Ficou no quase. Mas valeu pela festa, hein, João Hilário? Valeu pela festa, um ótimo espetáculo. A torcida, aposto que saiu muito satisfeita, viu seus ídolos, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, um jogo mais morno. O time do Icasa, do Guarani, né, o combinado Icasa e Guarani,
apresentou um pouco mais de resistência, botou jogadores mais rápidos, um pouco mais jovens. No fim do jogo, os meninos do Ronaldo Angelim entraram bem. São meninos de boa categoria, né, de bom futuro no futebol. E o espetáculo valeu tranquilamente, valeu muito mesmo, né? Não digamos pelo futebol propriamente dito, mas pela presença dos ídolos. Zico, extraordinário sob todos os efeitos, vir aqui para o Romeirão, fazer esse jogo, esse projeto do Ronaldo Angelim, o Obina e o Zé Roberto que foram bem no jogo, Petkovic foi bem, inclusive marcou um gol, Ronaldo Angelim marcou presença, marcou gol, na única vez que foi à frente, marcou gol, não é? O Juan também foi muito bem, e eu acredito que foi um espetáculo. Claro tecnicamente, que perder não é que tecnicamente seja a ruim, gente porque eu não disse pode na analisar entrevista, assim, sob o jogar contra os aspecto grandes de times hoje, não é do futebol brasileiro que eu futebol, joguei. Vencer alguns e digamos perder. assim, competitivo, mas em termos de espetáculo valeu muito promoção. O Ronaldo está de parabéns, né? O Neumayer está de parabéns. Um espetáculo, um evento que honra a presença e um estádio tão bonito, tão moderno como a Arena Romeirão. Tony Souza. É verdade. A não ser um Vamos ver pouco o Leandro de lá raciocínio, fazendo uma trabalho de mexida pra reportagem cá, lá no mais campo. Pois não, arrancada, Leandro? velocidade. Isso, meu amigo. Ninguém. A gente viu o Zico dentro do campo, da maneira que ele está, debilitado com aquele problema no joelho. Mas a gente tem o prazer desse reencontro com o torcedor do Cariri, porque Zico passou aqui e, paralelamente à minha carreira, em 73, Zico fez um jogo aqui com o Flamengo em casa. Eu estava nesse jogo. Nós perdemos de 7-1. Zico iniciando a carreira dele em 71, já tinha 2 anos de profissionalismo. Então, essa caminhada minha como profissional, isso é que vale a pena. Esse reencontro de estar jogando futebol, de estar dentro do campo, de pessoas que talvez tenham me visto aí há 15, 20 anos atrás, me ver dentro do campo, só estar dentro do campo, para mim, já é uma grande vitória. Nicásio, aí essa história, esse tempo todo de vivência no futebol e poder fazer esse reencontro na nova Arena Romeirão, com essa boa presença de público, o que representa isso para você essa noite, Nicásio? Olha, representa muito porque, afinal de contas, jogar futebol para mim foi um divertimento. Claro que eu fui um profissional, entendeu? Que corri esse Brasil todo, fui campeão em 3 estados, mas é o prazer que se tem de jogar futebol. O resultado é justamente aquilo que você produz. E hoje, numa festa dessa, eu não saio chateado, muito pelo contrário. Eu saio até um pouco realizado, feliz de ainda estar participando desse evento, de ser lembrado pela minha história que eu fiz no Icasa, que eu fiz no Guarani aqui de Juazeiro, que eu fiz no Londrina, no Botafogo da Paraíba, no Ceará, no ABC. Então, isso faz parte da minha história. Quer dizer, para esse público maravilhoso que prestigiou, porque o Flamengo, ele é grande em qualquer situação. E principalmente com a presença de Zico, que não veio jogar. O Zico não veio jogar. O Zico veio para dentro do campo, porque também ninguém pode exigir nada de um jogador que também é praticamente da minha idade, com o problema físico que ele tem. Mas só a presença dele já satisfaz a muita gente. Tá joia, obrigado, Nicásio, gratidão, um dos grandes nomes do futebol caririense que esteve em campo, defendendo aí esse combinado de Icasa e Guarani. E do Nicásio a gente passa aqui para um outro nome de muito peso, de muita referência no futebol local, que é o Zin. Na verdade, o Hélio, né? O Hélio que está aqui conversando com a imprensa também. A gente, como vocês sabem muito bem, joguei muito tempo no Guarani, principalmente no Guarani. Dei minha colaboração ao futebol de Juazeiro. Me sinto feliz de ter participado muito tempo dessa grande equipe, mas eu acho que hoje a gente já está em outra área, hoje a gente já está como auxiliar de Flávio e o mais importante é, como eu disse para você, a gente participar do evento e o evento fazer que o público volte a essa arena aqui. Hélio, você falou aqui de história, né, de alegria, a representação dessa noite, uma nova arena, você voltando a entrar no Romeirão para encarar esses grandes nomes do futebol nacional, o significado dessa noite, a emoção dessa noite, Hélio. É emocionante, é emocionante, sempre, sinceramente como é emocionante, porque pela primeira vez eu tive a oportunidade de participar jogando, né, já trabalhei aqui na arena, no Icasa,
mas jogando para participar de um jogo, foi a primeira vez. E me sinto muito feliz. E como eu venho falando para vocês, o importante foi o público aceitar esse evento, uma coisa linda que o Ronaldo conseguiu fazer. E eu acho que trazendo uma grande equipe, trazendo pessoas como Zico, Andrade, Léo Moura, eu acho que Zé Roberto, eu acho que foi muito importante para a população de Juazeiro ter participado desse grande evento. Tá joia, gratidão aqui o Hélio conversando com a gente. O Zico, infelizmente, já deixou aqui o gramado, né? Ele saiu ainda no primeiro tempo, ele tem um problema de joelho. Ele ficou aqui no banco de reservas ainda por um tempo, fazendo aquele trabalho de bolsa de gelo no joelho para tentar já ir recuperando um pouquinho, mas já deixou aqui as dependências da Arena Romeirão. Torcedor que pôde comparecer, prestigiar aqui em campo, pôde ver de pertinho esse grande ídolo do futebol nacional, não só do Flamengo, né, defendeu a seleção brasileira, e ainda aqui alguns atletas do Flamengo que a gente conversou no intervalo, atendendo a multidão de torcedores que pedem aqui um autógrafo, uma foto. O pessoal está por aqui ainda, a gente vai ver se bate o papo com mais alguém no gramado da Arena Romeirão. Beleza, meu querido Leandro Santos, você vê das imagens aí do nosso querido Carlos Pereira, gente aí com o Carlos Pereira, o Laerte Xenofonte aí fazendo as imagens, e a gente vê aquela multidão aproveitando. Afinal de contas, João Hilário, não é todo dia que a gente tem essa turma toda no gramado, pertinho da gente, batendo bola, e eu não falo aqui somente dos ídolos do Flamengo, não. Essa galera que fez bonito jogando com camisa de casa do Guarani e que acabaram presenteando a gente também com esse espetáculo, João Hilário. Quem gosta de futebol viu e gostou. Quem gosta de espetáculo viu e gostou. Quem gosta do Flamengo viu e gostou ainda mais. Mas é importante que nós tivemos muitas coisas aqui nesse jogo. Primeiro, a presença de um grande ídolo do futebol brasileiro e mundial, Zico, um jogador que transformou o futebol de um país, por exemplo, no Japão, não é? Um jogador que foi campeão do mundo pelo Flamengo, um jogador que fez parte da seleção brasileira com tantos gols, o ídolo maior da história do Flamengo, não é? Ele estava aqui, quando ele entrou ele foi ovacionado, quando ele saiu ele foi ovacionado, quando ele pegou na bola toda vez ele foi ovacionado, não é? E tantos outros jogadores, o Petkovic, não é? Que era uma presença improvável um mês atrás, não é? Mas ele abraçou e veio e jogou grande parte do jogo. O Obina, e o Zé Roberto, Leonardo Moura, cara, o Juan, esses caras que fizeram bonito pelo Flamengo estiveram aqui em campo. Os meninos que entraram, o combinado não fez vergonha, o placar de 3-0 não é um placar vergonhoso para veteranos. Você botou um veterano de 72 anos de idade, 73 anos de idade, Nicásio em campo, não é? O Hélio também acima de 70 anos de idade, né? Então, Tony, rapidinho aqui. Eu acredito. Não, bem rapidinho aqui, só ver, Leandro. Vai lá, Leandro. Tony, Ronaldo, só encerrar aqui por baixo com o anfitrião da festa, o Ronaldo. Ronaldo, a gente conversou no intervalo, você já falou da alegria desse evento ser realizado com sucesso, mas para fechar a gente queria ouvir de você o sentimento de ver seus filhos, a dupla de zaga nesse segundo tempo de jogo, nessa data festiva, com certeza inesquecível para você. Como eu já falei, né, primeiro agradecer a todos, né, e tem meus dois filhos ali, tem até talento para jogar futebol, mas preferi colocar para estudar, né, então a gente deixa eles à vontade, mas assim, o estudo tem que ter, eles estão muito bem encaminhados, tem um que quer ser jogador, mas eu ainda, né, prefiro que ele siga outra área, mas deixo bem à vontade, né, até porque jogar futebol é difícil, a gente sabe como é que é, porque a gente já passou por isso, mas fico feliz em ver eles participando dessa festa aqui, né, como o Zico faz o dele lá, coloca os netos, coloca todo mundo, né. Então só tem que agradecer a galera de 2009, Zico, né? O pessoal do Combinado de Casa e Guarani, a torcida do Flamengo, que é uma coisa espetacular, né, cara? Num jogo desse aqui, veio, prestigiou, lotou a arena. Então não há dinheiro que pague, só tem que agradecer a todos mesmo de coração. Tá joia, obrigado Ronaldo, o anfitrião da festa. A gente encerra com ele, aqui por baixo, essa imagem bacana do Ronaldo atendendo aqui a legião de fãs, os torcedores flamenguistas que marcaram presença aqui na Arena Romeirão para esse jogo festivo. Encerrando aqui por baixo, devolvo a bola para você aí em cima, Tony Souza. Valeu, meu querido Leandro Santos, para ouvir aqui o nosso querido João Hilário. Um garoto que nasceu em Porteiras,
né? Cidade pequena da nossa região do Cariri. Começou menino como servente de pedreiro, começou a jogar, veio para a base do Icasa, trazido pelo Kleber Lavô, né? Foi para o RSA de Barbalha, o time da rua Senador Alencar, RSA. Em 1997, foi campeão da Copa Cariri de futebol pelo RSA em Iguatu, vencendo o Iguatu, primeiro título do Ronaldo Angelim. Voltou para o Icasa, foi para o Juazeiro, vice-campeão cearense com Alain no Juazeiro, foi para o Ituano, veio para o Fortaleza, fez um belíssimo campeonato brasileiro na Série A em 2004, junto com o zagueiro Alain, não é? Que também foi para outros clubes do futebol brasileiro, estava aí no começo também, e foi para o Flamengo, onde se consagrou definitivamente como campeão brasileiro, titular de um time, um zagueiro considerado baixo para os padrões do futebol moderno, 1,77 m de altura, não é? Campeão com um gol de cabeça para desafiar todas as dificuldades possíveis para ele, de um zagueiro relativamente baixo, numa final de campeonato brasileiro, faz um gol de cabeça para a equipe do Flamengo, campeão, a equipe mais popular do Brasil, campeão brasileira. Então, é um exemplo extraordinário. E depois que parou de jogar, está dando grandes exemplos, inserido no mundo do futebol, ainda pelo futebol feminino, que é uma vertente super agradável, moderna, futura do futebol mundial, e ele aqui já fazendo isso, já promovendo isso, promovendo um espetáculo desse, com muito prestígio, não é? Com beleza, não é? Que nós vimos, né? Com total agrado da torcida. Vou te contar. O Ronaldo está de parabéns. Grande nome do futebol caririense, grande nome histórico dentro de campo e agora também fora de campo. Só merece os parabéns. Verdade, meu querido João Hilário. Que bom a gente poder participar e presenciar este momento histórico. Essa garotada aí, daqui a 50 anos, vai estar lembrando do dia que o Zico e ídolos do Flamengo estiveram aqui, também com ídolos do nosso futebol na Arena Romeirão. Bacana a gente poder participar desse momento, né, junto dos amigos, toda essa equipe aqui, a gente fica muito feliz. E olha que a gente tinha um cinegrafista ali, João, Laerte Xenofonte, que ele não perdia boa parte desses golzinhos aí, ele não perdia não, viu? Porque jogava demais. Jogava não, joga, porque ele não parou de jogar não. Eu fiquei impressionado com a qualidade das imagens e da dinâmica das imagens. Fiquei impressionado, viu? Parabéns à equipe do Replay, né? O CS, o Laerte, todos os demais que eu não consegui ver, porque eu acho que estavam lá em cima e tudo. E parabéns, né? O Replay dá um show aqui e eu me sinto muito honrado. Envie para o espetáculo, assistir ao espetáculo, trazer o meu neto, Gabriel, eu que vim para a inauguração do Romeirão no dia 1º de maio de 1970, né? Eu estava aqui com 17 anos de idade. Um dia desse. Né? Em 1970, 1º de maio, né? Aqui vi Pelé, aqui vi Garrincha, Zico e tudo, então hoje estou mais emocionado do que sempre aqui, inclusive trabalhando com você no Replay, no comentário desse jogo. Eu me sinto imensamente honrado, mas mais por tudo que vejo, né? Um estádio belíssimo, lindo, não é? E fazendo uso com espetáculos. Não precisa ser só jogo. Tudo bem, é um estádio para jogo de futebol primordialmente, mas não precisa ser só jogo. Pode ser evento, porque qualquer evento que se realizar aqui certamente será de sucesso, se for bem feito, bem programado como esse. Verdade, nosso querido João Hilário, agradecer aqui a presença do João, né, toda a equipe. Gabriel está aqui com a gente também, bom demais. Em breve eu vou trazer Gabriel para comentar também, que ele conhece muito futebol. Nosso querido Gabriel, viu? Em breve. Agradecer aqui a Farmácias Fernandes, AC Filtros, Cariri Chuteiras, vereador André Feitosa, Cachaça Luanda, Icanete, Edilan Máquinas, Prazeres da Carne, Perbone Brasil, Espaço de Dança Aline Silva, tá bom? Essa turma toda que esteve conosco nesse jogo. Icanete, a nossa internet aqui no Romeirão é Icanete, lá no Inaldão também é Icanete, a gente fica muito feliz por essa parceria, tá bom? E principalmente você que nos acompanhou aqui pelo canal Replay com Tony Souza, pelo TV Fute Cariri,
pelo Clube das Torcidas e também pelo TV Joá, e sem contar um monte de canal, porque eu fiquei sabendo que tinha um monte de gente aí também compartilhando o link. Então a gente agradece essa turma toda que esteve conosco até agora. E o Leandro, muito bom profissional, garoto muito bom. Uma ótima revelação da nossa comunicação esportiva. Joga em todas, viu? Botar para comentar, para narrar, para fazer reportagem, o homem faz tudo. E ainda é goleiro lá em Barbalha, viu? O Leandro foi jogador de futebol, ele foi goleiro em 2006 lá em Barbalha. Foi por isso que não deu certo, porque ele era reserva. Se ele fosse titular, tinha dado certo aqui o Leandro. Tá certo demais. Agradecer a toda a equipe aqui que esteve conosco, os cinegrafistas, Carlos Pereira Itinho, Fábio Alves e também o Laerte Xenofonte. Minha querida Ana Maria Duarte esteve aqui, minha esposa Ana Maria, disse que não queria vir, um tempo de jornalista, mas aí ela continua numa boa. E aproveitou para encher nossas redes sociais de muita coisa bacana. Tô vendo aqui, rapaz, inclusive o Evanildo de Vaz Alegre, aqui o Queca, Pergentina, nossa querida Pergentina, secretária de Educação. Vendo agora aqui também a mensagem aqui da Clara Isa, que é a minha... Logo, logo vai ser minha nora, tá bom? A noiva do meu filho, Vitor Leandro, que fez 21 anos esse ano, aliás, essa semana, mandar um beijão para ele, amo demais, tá bom? E, enfim, muita gente que acabou acompanhando a gente pelo YouTube, mandando mensagem, pelo Instagram, WhatsApp, enfim, essa turma toda. Leandro Santos esteve conosco, Laerte Xenofonte com as imagens lá de cima, mostrando aqui todo o jogo, Jussiesse Rodrigues, também nosso querido João Hilário aqui nos comentários. Eu sou Tony Souza, agradeço a você que esteve conosco, uma semana, o restante de semana abençoado, de muita paz, muita saúde. Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, abraçar também o pessoal lá do site Miséria, tá bom? Pela parceria de sempre. E abraçar meu amigo Guto Vital, tá com o pé quebrado, rapaz, fraturou, tá em casa com a dona Tatiane e com a gatinha Gabi, pequenina Gabi, mas ele com certeza logo, logo vai estar com a gente também trabalhando aqui nos jogos da Arena Romeirão, seja onde for. Um abraço, pois não, João? Ser comandado pelo nosso querido Tony Souza, que eu vi nascer, que foi meu aluno de faculdade, de curso de radialista, é meu colega de jornal na rádio e meu chefe aqui na jornada esportiva do Replay. É um prazer muito grande estar ao lado desse grande profissional, conterrâneo, maravilhoso, Tony Souza. Agora eu vou dizer, olha lá, não é bem assim. Grande João Hilário, obrigado, meu querido. Gente, um abraço bem forte, Deus abençoe a cada um que esteve aqui acompanhando a gente e a respectiva família, tá bom? Um abraço bem forte. Se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza e acessa o site replay.tv.br, sempre com notícias esportivas para você, tá bom? Um abraço, obrigado, carinho muito imenso, que Deus abençoe a você. Valeu.